Oi, gente! Chegando aqui mais uma vez com uma live para vocês. São 3 da tarde. Sejam todos bem-vindos. Quero aproveitar enquanto o pessoal está chegando para lembrá-los que eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco muitos conteúdos sobre saúde, alimentação, bem-estar, espiritualidade. Semana passada eu compartilhei com vocês algumas dicas cabalísticas. Essa semana eu falei sobre consumo consciente, sobre ética e também dei dicas para quem quer veganizar. Gente, o assunto de hoje, estou muito empolgada. O que eu queria dizer antes é se inscreve lá no meu canal, me segue no YouTube também. E eu tô muito empolgada com o assunto de hoje. Oi, todo mundo dando oi. Porque eu vou ter o grande prazer de receber uma pessoa muito especial. Eu tenho um carinho enorme por ele, além dele ser um mestre, foi inclusive meu professor de PNL. É um cara que tem uma trajetória de vida admirável, impressionante, muito fora da curva. Para quem não conhece, vocês vão ficar assim apaixonados pelo Sandy Olen, porque ele é encantador, ele é muito gente boa, ele é engraçado, ele é carismático, ao mesmo tempo ele tem um conteúdo que faz muita diferença na nossa vida. Ele é um excelente mestre e eu tô muito feliz que ele aceitou meu convite de vir para cá hoje pra gente conversar. Ele vai contar a história da vida dele e vai também dar dicas pra gente, que todos nós precisamos pra gente ter um mindset certo, né? Ele é mestre de PNL, para quem não conhece, não sabe o que é. PNL é Programação Neurolinguística. Ele vai explicar isso muito bem, óbvio, bem melhor do que eu, mas basicamente a gente aprende através da PNL, uma técnica, né, onde a gente aprende a reprogramar a nossa mente. Quem não precisa disso, gente? Me contem quem não precisa disso. Ele já chegou, vou chamar ele aqui, peraí. Vão se aconchegando aí, fiquem à vontade. Estou muito feliz com todos os comentários que vocês têm deixado. Sam, me manda outra solicitação, por favor, que eu vi passando lá em cima, mas depois eu acho que ela se perde. O pessoal vai mandando um recadinho aqui. Estou muito feliz com os comentários de vocês, das minhas lives. Continuem comentando, compartilhando. Mandem aviãozinho para os amigos que não estão sabendo dessa live, desse assunto de hoje, que possam se interessar. Pronto, aqui, ó, chegou. A minha luz aqui hoje não tá das melhores, porque eu tô morrendo de calor, eu não quis fechar. Ei, Sam! Tô chegando. Olá! Eu tô claro pra caramba aqui, já, tipo, Tá minha mesmo. cara. E É eu que eu tô tô na varanda bronzeadona, de né? casa. E eu tô super bronzeada, tenho pego sol todos os dias na varanda, tá um sol gostosão aqui no Rio. Que Aí, bom ter pronto. você aqui comigo, Sam. Muito Pô, obrigada, viu? prazer é Sou sua meu. fã, você sabe. Pô, gratidão. Gratidão. Sou muito sua fã, te adoro, tenho um carinho enorme por você, pela Fernanda. Para quem não sabe, a Fernanda que veio aqui, foi no domingo? Foi no domingo, né? A Fernanda Ponzeto falou sobre constelação familiar, foi um maior sucesso essa live aqui também. Ela é esposa do Sam, Legal. eu adoro esse casal. Então é Aí. semana Eu também casal. adoro a Fernanda. Inclusive, muito linda essa dedicatória aqui, bem no comecinho para ela, né? Você viu? É o Dedico esse maior livro orgulho a dela. quem tornou todo esse sonho possível, Fernanda Ponzeto. Que E moral, hein? de todas as maneiras ela tornou isso possível. Pois é. Quero saber tudo. A gente já conversou bastante, né? Inclusive, foi muito especial para mim aquele dia que a gente foi jantar, eu, você e Fernanda. Mas as pessoas não têm essa oportunidade de estar tão pertinho de você como eu. Então, hoje é esse dia que você vai poder, que as pessoas vão poder interagir com você, te conhecer melhor. Eu quero saber tudo, porque a sua história é muito linda, é muito impressionante. Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que dão uma virada de jogo, sabe? Você não teve as condições favoráveis, você teve vários desafios no caminho, mas você foi, fez, aconteceu e transformou tudo. Isso é muito inspirador para todos nós. Então a gente quer saber toda a sua história de vida, como é que tudo começou. Conte tudo, não esconda nada. É. Assim, Ellen, é legal falar disso porque você sabe bem que um dos meus maiores trabalhos é contra o famoso mimimi.
As pessoas, elas amam mimimi, elas ficam contando um monte de desculpinhas, e quem é bom de dar desculpa, geralmente não é bom de entregar resultado. E, inclusive, é um perigo, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sei vender, eu não sei convencer as outras pessoas. Eu falo, bom, você sabe vender, você está vendendo essa ideia horrível para você mesmo. Você precisa começar a vender uma ideia melhor para si próprio, que aí você vai conseguir melhorar seus resultados. E, querendo ou não, eu nasci num dos bairros mais humildes, pobres, simples de São Paulo, na Zona Leste. Eu sou de um lugar chamado São Miguel Paulista. É perto de Itaquera, perto de São Mateus. Não sei se o pessoal aqui conhece, está assistindo a gente. Mas é um lugar simples. Meu avô era plantador de tomate, e meu outro avô era policial. Coisa normal, básica da vida. E de onde eu venho, basicamente as pessoas não têm muitos sonhos, coisas muito grandes, assim. Elas não esperam, não almejam coisas muito maiores do que, sei lá, o maior sucesso de vida seria talvez alguém fez faculdade e virou advogado. Ou ter a casa própria, Ou né? ter uma casa... Não, a casa própria é um negócio que às vezes demora 40 anos pagando para conseguir comprar o terreno. Mas era muito isso, assim. E meus pais, querendo ou não, eles também tinham um pouco disso na cabeça. E eu sempre fui um cara muito sonhador, sempre fui um cara que pensava em outras coisas além. E isso era alvo de muita crítica na família, dos meus pais, dos meus tios, meus avós. Esse menino é um sonhador, ele vive no mundo da lua, ele tá lá sonhando muito grande. Mas eu realmente queria coisas, eu queria ir para lugares, eu queria fazer coisas, eu queria saber de coisas que não condiziam. Possível, né? Cara, era um nível assim muito bizarro. Por exemplo, eu ia para a escola, fazer trabalho de escola. E eu não tinha enciclopédia em casa. Era um negócio, eu sou dessa época, né? Não tinha enciclopédia, tinha a Barça. E aí eu lembro que quem tinha a Barça era minha tia. Aí eu tinha que ir até a casa da minha tia lá pesquisar na Barça. Mas minha tia também não tinha muito dinheiro, coitada. E ela só teve, ela não pagou tudo e não recebeu as últimas edições. Então ela só tinha a Barça até tal letra. Da tal letra para frente não tinha mais. E aí era um rolo. E é legal porque quando a gente tem essas limitações, parece que a gente começa a usar mais a nossa criatividade. A gente começa a inventar maneiras de fazer, mesmo sem ter aquilo. É uma regra que eu gosto muito, né? Faça o seu melhor com o que você tem à mão. Tire o melhor proveito daquilo que você tem à mão, com a situação que você tem. E foi isso que eu aprendi muito a fazer. Então, eu quando tinha 18 anos, eu comecei a fazer faculdade. Eu não tinha grana para pagar a faculdade, mas eu me matriculei mesmo assim. E aí, quando eu estava quase sendo tirado de sala de aula, porque eu não estava pagando, e aí eu falei, quer saber? Vou para o Japão. Fui para o Japão, sou descendente de japonês, quem é descendente pode ir trabalhar no Japão. E eu virei operário de fábrica, total, assim. E foi muito interessante, porque durante muito tempo, eu achava que o dinheiro era a solução de muitos problemas. Sabe, quem tem uma infância que o dinheiro é a desculpa para tudo, vai acabar associando que, se eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Se eu tiver dinheiro, obviamente eu vou poder fazer tudo. E o interessante é que, de repente, no Japão, como operário, eu comecei a ganhar bem. Então, com 18, 19 anos, eu já estava tirando $4.000 por mês. Porra, eu levaria alguns anos, talvez, um ano inteiro para ganhar o que eu tirava em um mês. E trabalhando um trabalho simples. Né? Então, esse era o problema. Era um trabalho muito pesado. Eu trabalhava em torno de 18 horas por dia. E de pé ali na fábrica. Eu dormia 3 horas por noite. E, de repente, eu comecei a juntar o dinheiro ali na conta, mas eu não me sentia feliz de verdade. Não era aquilo que... Eu achava que era, mas não era o que eu procurava. Não era, o meu propósito não era ter dinheiro, não era ser o cara mais rico. Não fazia sentido aquilo. E alguns fatos aconteceram. Um deles foi que um colega nosso, que trabalhava lá, brasileiro também, ele se matou. Ele decidiu tirar a própria vida. E suicídio é uma das coisas mais fodas que tem. Porque quando uma pessoa ela se suicida, ela praticamente entrega uma mensagem de que não tem mais esperanças para ela, para a vida, sabe? E uma coisa é um cara que está com muita idade, está doente, tem problemas, que pensa numa coisa assim. Outra coisa é um jovem, um moleque, acho que o cara tinha uns 20 anos de idade, com toda a saúde, todo o futuro. E aquilo mexeu comigo, porque eu pensei assim, putz, como que eu não percebi isso? Como que eu não pude falar alguma coisa? Como que eu não pude ajudar ele? Eu não teria como ajudar, porque eu não tinha nenhum conhecimento específico. Mas aquilo mexeu comigo.
E eu falei, quer saber? A única solução para resolver isso daí é trabalhar mais. Eu comecei a trabalhar ainda mais. Eu caí. E eu comecei a trabalhar ainda mais. Isso aqui é E, normal. de repente, pior que é verdade, eu derrubei também várias vezes já. De repente eu trabalhei tanto, que eu bati um recorde da fábrica de horas extras seguidas. Eu trabalhei 3 turnos, quase 3 dias, né, seguidos. E foi foda. Foram quase 40 horas dentro da linha de montagem sem parar. Sem parar, fora os intervalos, tudo. Foi muito tempo, foi realmente uma maratona. E assim que eu terminei isso daí, eu comecei a ter ataques de... uma espécie de ataque de pânico. Eu comecei a me sentir uma ansiedade muito grande, eu comecei a sentir tontura, eu comecei a ficar muito mal ali dentro da linha de montagem. E eu pedi pro meu chefe para ir no médico. E aí ele liberou, só que quando você vai no médico no Japão, você perde um dia de trabalho, você é descontado, você perde bônus, é um puta... é foda. Você ganha o que você trabalha. É igual aos Estados Unidos, né, que você conhece bem. Você ganha o que você trabalha. E aí fui no médico e esse dia foi muito foda, porque eu tive uma chance de ver uma cena que mudou a minha vida. Eu digo que às vezes a gente tem essa oportunidade de viver dias que mudam as nossas vidas, porque possibilitam que a gente tome grandes decisões de coisas, de situações. E esse dia ele mudou definitivamente a minha vida. Eu estava na espera, esperando para ser atendido pelo médico, e tinha um cara sentado do meu lado, ele devia ter uns 40 anos, mais ou menos, e ele usava um uniforme de fábrica parecido com o que eu usava todo dia. E ele tinha uma filha pequenininha, mais ou menos uns 7 anos, 5 anos, mais ou menos a idade que minha filha tem hoje. E esse cara, do nada, ele começou a passar mal. Ele teve um ataque ali e caiu no chão. Caiu muito, eu não sei, eu não sou médico, mas aí os médicos correram nele. E aí atenderam, mediram os negócios e falaram, ih, não deu. Levaram ele e eu perguntei depois, e aí, o que aconteceu, cara? E ele falou, ele morreu, ele teve um derrame. Não deu para salvar. E foi muito bizarro por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que ele era um cara que era minha projeção de futuro. Um cara ali com talvez 20 anos a mais e é isso. E ao mesmo tempo, o que me chamou muita atenção foi o rosto, o olhar que ele deu para a filha dele antes dele cair no chão. Ele olhou para a filha quase com uma cara de desespero, porque ele estava tendo um ataque, mas ao mesmo tempo ele olhou querendo dizer assim, tá tudo bem, não se preocupa, papai tá aqui. E aquilo foi muito marcante para mim, porque eu pensei, cara, se eu continuar fazendo esse nível de trabalho, de loucura, essa coisa que eu estou perseguindo hoje, daqui a alguns anos, aquele cara ali pode ser só eu. Será que vai ter, de verdade, valido a pena ter usado toda a minha vida, minha energia, meu tempo dentro de uma linha de montagem em troca de dinheiro? Será que realmente é isso que vale a pena? É isso que vai me levar mais longe? E aquilo me fez pensar muito. Tanto que nessa noite eu fui para casa, não tinha nada, mas falou que era só estresse, que eu devia descansar. Fui para casa e descansei, mas não conseguia dormir. Tinha que trabalhar dia seguinte, passei a noite toda em claro. E eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu nunca mais na minha vida vou trabalhar por dinheiro. Aquilo causou um trauma muito foda. Eu falei, não quero mais trabalhar por dinheiro. Eu quero trabalhar por algo que eu acredito. O problema é que eu não acreditava em nada que eu sabia ainda. Não tinha uma coisa clara, sabe? É muito fácil trocar um caminho quando você tem outro muito melhor na mão. Sim, claro. Só que quando você não tem nenhum caminho, isso que as pessoas chamam de se jogar, né? Você se joga numa sensação, numa ideia, numa coisa que você tem só algum, sabe, palpite. E foi isso que eu fiz. E eu voltei pro Brasil, usei o dinheiro que eu economizei no Japão de 1 ano de trabalho para poder investir, fiz um monte de cursos. E aconteceu que chegou um momento que eu sabia muita coisa, eu tinha muito conhecimento técnico, eu estudei empreendedorismo, finanças, um monte de coisa que eu queria ser empreendedor, mas eu não conseguia realizar, eu me sentia travado, eu me sentia, sabe, sem aquela coisa que faz deslanchar. E aí eu estava batendo papo um dia com uma colega de sala num curso, e ela falou assim, eu contei da minha situação. Eu falei, eu me sinto cheio de potencial, mas eu não consigo realizar. E ela disse, putz, estuda um negócio que é perfeito para você, chama PNL, Programação Neurolinguística. E eu falei, cara, eu já ouvi falar disso. Quando eu tinha 12 anos, por algum motivo, meu pai ganhou uma entrada para um curso, ele não foi, eu fui, e esse curso falava um pouquinho de PNL. Eu tinha uma noção do que era aquilo, eu não fazia ideia de verdade usar, né? Porque não vale nada o que você sabe racionalmente, o que vale é o que você sabe executar, o que você sabe ter ali contigo. E eu fui,
peguei meu dinheirinho ali, que economizei no Japão, comprei um curso, na época era caríssimo, pagava em dólar o preço ainda no Brasil, e fiz o curso. E eu posso Travou. dizer que Peraí. aqueles dias... Tá me ouvindo? Travou. Deu uma travada, estou aqui. Voltou. Estou aqui, estou Você aqui. fez o curso no Japão ou já estava Não, aqui? estava no Brasil. Já E estava aí aqui. eu peguei, paguei o curso, pagava em dólar, era bem caro ainda na época. E eu fiz o curso, e eu posso dizer que depois daquele curso, minha vida mudou. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu Quantos anos você amei. tinha? Eu tinha 19 para 20 anos, mais ou Bem menos. novinho. Nossa, que E bom que aí você eu teve amei essa aquilo. Aquilo sorte caiu tão novo. como uma luva, assim, sabe? Foi incrível. Eu falei, uau, eu não sabia que eu era capaz de tanta coisa. Eu não sabia que se eu tivesse a receita certa, eu poderia organizar tanto a minha cabeça. E era bizarro, porque eu era o cara mais novo da turma toda. A maioria das pessoas, dos alunos, tinham 30 e poucos, 40 e tantos, 50 e tantos. Eu era o caçula. E eu gostei tanto que eu quis fazer o segundo curso. Eu fiz o segundo. E eu gostei tanto que eu já comecei a atender pessoas. Eu comecei realmente a fazer processos com pessoas usando PNL. E eu gostei tanto que eu fui estudar várias outras linhas. Fui estudar hipnose, fui estudar constelações, coaching, fui estudar tudo que eu encontrei relacionado a desenvolvimento humano. E o que aconteceu? Eu amei aquilo e comecei a dar aula, dar palestra, eu queria estar envolvido com aquilo. Eu descobri que o meu propósito ali era ajudar pessoas e de repente eu tinha encontrado as ferramentas para fazer aquilo. E as pessoas começaram a ter resultado e foi bem moroso o processo todo, né? Quando eu conto assim, parece que foi uau, do dia para noite tive muito sucesso. Mas essa seria aquela parte do filme que toca aquela música mais alta. E aí tem a montagem, né? Que você vai dia após dia fazendo e fazendo. Só que isso tudo demorou ali alguns anos, 3, Alguns 4 anos. anos, mais ou menos, fazendo, repetindo, melhorando, fazendo, repetindo, melhorando. Até que de repente foi encaixando. E logo que começou a encaixar, comecei a dar turmas maiores, aulas para turmas maiores, veio uma empresa que eu tinha estudado, eles me convidaram para ser monitor na turma, eu fui ser monitor deles de graça, e eles precisaram de ajuda no escritório, e eu ajudei eles no escritório. E eles eram uma empresa da Alemanha, né? Eles estavam fazendo eventos no Brasil, mas eles eram todos alemães. E eles falaram, nossa, Sam, você é muito legal, a gente gostou de você, você gostaria de fazer um trabalho com a gente na Alemanha? Eu falei, porra, o maior prazer do mundo, né? Nunca tinha saído do Brasil, além de ter ido para o Japão, porque eu só conhecia a fábrica. Eu falei, quero, com o maior prazer do mundo, gostaria. Eu falei, é legal, é assim, ó, você vem para a Alemanha, você paga a sua passagem, você paga a sua hospedagem, você paga a sua comida, e aí você pode trabalhar para a gente de graça. Eu falei, pô, que merda, né? Mas aí que é legal, porque normalmente onde a maioria das pessoas vê um problema, eu enxerguei uma baita oportunidade. De repente eu ia ter a chance de ir para um dos maiores eventos do mundo, na formação de terapeutas que rolava na época, eu ia poder aprender, estar perto das pessoas, e falei, eu quero, eu topo. Peguei meu dinheirinho, comprei passagem, fui, fiquei morando no escritório da empresa, eles tinham lá, e aí teve o evento era na Itália, eu dirigi trocentos quilômetros de Berlim até perto de Veneza, eu que fui levando os equipamentos, eu comecei a fazer tudo. E eu usei essa coisa do que eu tinha aprendido no Japão, que eu tinha aprendido durante a minha infância na Zona Leste, que é do trabalhar pra caralho quando você encontra alguma coisa que você gosta. E eu trabalhava mais que todo mundo, sabe? Você conhece pessoal em outros países, como é a cultura. Os meus colegas de escritório, dava 5 e pouco, 6 horas, eles fechavam o computador e dane-se o que tinha feito ou não, eles iam embora. E eu começava antes e terminava depois que todo mundo, todos os dias e vários dias. E de repente, quando o evento terminou, foi um sucesso, tinham, sei lá, 1.000 e tantas pessoas durante 20 e tantos dias, quase um mês de evento. Quando terminou o evento, meu chefe alemão falou, nossa, Sam, a gente adorou você, você gostaria de trabalhar com a gente? E aí eu comecei a trabalhar para eles. Nossa, que Então, legal. passei aí quase 4 anos entre São Paulo, Berlim e Itália, né? Perto de Veneza, na cidade chama Abano. E eu morava em Berlim, morei em Abano, morei em São Paulo, então eu organizava esses eventos. Eu fui rodando o mundo, aprendendo língua, E você conhecendo, vê crescendo. que foi uma oportunidade, assim, que muitas pessoas podiam ver como, não vou pegar essa oportunidade não, porque isso não é uma oportunidade, né? Com certeza. Você teve uma chance, uma porta se abriu que você não sabia no que ia dar e te levou além.
mesmo sem parecer que iria, né? Porque às vezes as pessoas ficam esperando uma oportunidade perfeita. Isso, perfeito, vai ganhar emprego, X. perfeito Você sabe que isso daí é uma coisa que eu aprendi, inclusive, depois, racionalmente, eu aprendi com um amigo que é um grande empresário, assim. Ele diz o seguinte, toda vez que eu vou contratar alguém, eu preciso saber o quanto o cara está disposto a querer isso daí. Eu preciso saber se ele veste a camisa, sabe? E ele falou assim, eu ofereço um salário bem baixinho pro cara começar. Porque se ele quiser, ele não vai se deixar deter pelo salário. Se ele já fala assim, ah, não, muito pouco, e eu já corto, já nem trago. E ele faz isso há muito tempo, e os caras que trabalham com ele, as pessoas que trabalham depois que vão mostrando o resultado, ele vai pagando mais, e essas pessoas são fiéis e são honestas. Porque aquela pessoa que vem por dinheiro vai embora. Sabe? A pessoa que vem por interesse vai embora. Mas a pessoa que vem por um propósito, ela vai ficar ali, ela vai se manter naquele propósito, enquanto você tiver o mesmo propósito que ela. E o caminho continua. Então isso ajuda pra caramba. Com certeza. E essa sua amiga que te falou da PNL, você já agradeceu? Você tem contato com ela? Porque ela mal sabe que foi uma única frasezinha, né? Pra você ver como isso às vezes acontece na nossa vida. É um papo assim, despretensioso, a pessoa lança uma frase que muda a sua vida, se você tem olhos para ver, né? É verdade. Eu não agradeci ela e eu não tenho mais contato dela, mas vou dar um jeito. É uma boa ideia. Mas olha que coisa vezes. interessante. No meu livro eu escrevi um agradecimento para ela. Ah, que bom. Então ela já deve ter. Ela já deve ter chegado até ela, já deve. Espero. Gente, o Sam, ele conta toda essa história aqui no livro dele. Eu conheci o Sam através do livro, na verdade. O Sam, para mim, eram essas palavras. Depois é que eu fui fazer o curso, depois de ler o livro. Eu te escrevi, né, aqui no Instagram, elogiando. Eu postei sobre o livro. Falei, gente, postei para os meus seguidores. Falei, vocês têm que ler esse livro, muito maravilhoso. Tive vários insights. Achei muito legal a sua história. E aí, depois é que eu vi que ia ter um curso de PNL bem aqui na minha cidade. E aí, depois de São as coincidências, né? Como que você encontrou esse livro? Não, e o jeito que eu encontrei esse livro, porque eu sou louca por biblioteca. Faça suas próprias leis. Alguém estava perguntando. Faça suas próprias leis. Eu entro numa livraria, eu fico horas, né? Eu estava lá, já estava indo para o caixa com uns 5 livros que eu tinha escolhido. E aí eu estava lá na fila do caixa para você ver como isso funciona. Aquelas coisas ficam ali perto do caixa. E aí... não foi assim não. Eu estava ali na fila indo pro caixa, só que eu tinha visto o seu livro ali antes, só que eu fui para comprar outras coisas, já estava em mente com outras coisas. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu saí, dei a minha vaga lá da fila, saí e fui lá buscar seu livro. Foi tipo um chamado inconsciente, olha que doido. E aí eu voltei, tem mais um. Aí levei os 6 livros para casa e o seu foi o primeiro desses 6 que eu comecei a ler. Que coisa, né? Agora, esse é um desafio grande, né? Que assim, as pessoas às vezes elas nem compram livro, as pessoas normais, é difícil quem compra livro. Aí quando o cara compra livro, ele tem que ler o livro também. E que é o outro desafio, é um funil, né? E aí quando compra o livro, lê até o final e indicar para. Então, eu fico muito feliz por essa coincidência da gente ter se conhecido, você ter lido, fico muito feliz com isso. Para mim o mais difícil é conseguir comprar só 5 ou 6 no máximo, porque eu sou louca por livro, desde pequena. Graças a Deus é mérito da minha mãe, ela sempre estimulou a gente a fazer muitas leituras. E o bom do livro é que você se sente perto da pessoa. Eu estava te ouvindo, eu estava vendo a sua história, eu estava te vendo lá na fábrica, eu estava vendo um momento tão importante também que você, não sei se vai comentar agora ou esqueceu de comentar, quando você se vê no futuro como uma pessoa bem-sucedida, né? Isso foi muito legal. Uma parte, você conta isso bem no comecinho do livro. Você gosta dessas coisas, né? Isso daí é uma coisa que às vezes eu conto, às vezes eu não conto. Porque tem gente que às vezes fala, mas como assim? É possível? Depende das pessoas que assistem, realmente é uma coisa muito avançada. Uma vez eu lembro que eu estava dando uma entrevista para 89, na Rádio Rock. Rádio e Rock, aí a Natália Arcuri estava fazendo as perguntas. E ela faz umas perguntas muito inteligentes, ela é inteligentíssima. Sim. E ela perguntou assim, Sam, mas como é que você faz para você controlar isso daí? E aí eu falei, bom, você quer saber mesmo? Eu te conto. E aí eu falei, eu controlo o meu diálogo interno, eu vario, eu ponho imagens, tiro pra lá, pra cá, diminuo, que lado vem. E ela, pera um pouquinho, não tô entendendo nada, as pessoas também devem estar entendendo, explica. E aí que travou ali, sabe? Numa entrevista rápida, às vezes complexo. Então o que eu fazia? Quando eu estava lá na fábrica trabalhando, eu tinha muito tempo livre na cabeça para pensar. Eu tinha pouco tempo disponível fisicamente para fazer outras coisas. Mas enquanto eu repetia o mesmo trabalho milhões de vezes,
por dia, eu poderia ficar com a cabeça pensando em um monte de coisa. E o que eu fazia? Eu gostava de usar esse tempo para pensar em coisas boas, coisas legais. E um dos maiores problemas que eu tinha no Japão é que eu não tinha pessoas bacanas perto de mim. Não tinha gente legal. Eu tinha só meus colegas que eles eram, na maioria, muito mais pessimistas do que eu. Eles eram muito mais ali deprimidos do que eu. Eu era o cara mais cheio de energia lá, com certeza. E aí o que aconteceu? Eu tinha meus livros, eu lia bons livros. E uma das coisas que eu comecei a pensar foi assim, pô, legal, o livro vem, me ajuda, mas o livro, às vezes, são realidades muito distantes. É o cara que nasceu nos Estados Unidos, o cara que tá lá. Eu não, eu sou brasileirinho, tô aqui dentro dessa fábrica, quem é que vai me entender? E eu pensei, putz, a única pessoa que talvez me entendesse bem seria eu mesmo. Eu falei, tá, mas eu mesmo tô aqui ferrado, tô fudido, trabalhando de operário, cheio de graxa aqui. Que conselho que eu tenho para dar para mim mesmo? Não tem muitos conselhos bons. Eu falei, tá, mas e se eu já fosse bem sucedido? O que eu diria para mim mesmo? E aí eu criava alucinações mentais, assim. Eu imaginava que eu ia conversar comigo do futuro, o seu Sam, sabe? Aquele Sam velhinho, com os 80 anos de idade lá, bem sucedido, feliz, já fez um monte de coisa da vida. E eu perguntava, mas Sam, como é que faz isso? E a pessoa vai começar, e ele começava a me contar. E isso mudou minha vida, porque eu tinha dilemas às vezes tão bestas, que hoje parece pequeno, sabe? Mas na época era gigante para mim. É igual quando a gente é criança, tá na escola e o coleguinha briga com a gente. Todo mundo já brigou com alguém da escola. E aquilo, quando você é criança, parece o maior problema do planeta. Parece que a vida, ela, meu Deus, ela vai mudar agora porque o fulano de tal me empurrou no recreio. Só que quando a gente olha depois que a gente é adulto, isso parece tão bobo, parece tão simples. Era uma coisa besta. Então, por exemplo, na época eu queria economizar dinheiro. E a economia de dinheiro para mim era muito forte, era muito importante. E eu não podia comprar nada. Eu não tinha filtro da água em casa. E no Japão rolava a lenda que se você ficar bebendo muita água da torneira, o cabelo cai. E um dia eu passei a mão no cabelo tomando banho e de repente saiu um chumacinho de cabelo. Eu falei, eita, não pode tomar água da torneira aqui. Aí eu não queria comprar água mineral, que é muito cara. E eu não queria pôr um filtro, porque era muito caro. Então eu levava uma garrafa todo dia vazia pro trabalho, enchia no filtro lá do trabalho e levava para cá 2, 3 garrafas, 4 garrafas. E o pessoal falava, cara, olha o Sam, que pão duro, como ele é muquirana, o cara ganha mó bem por mês e ele tá ali miguelando $1 da água, sabe, um negócio assim? Uhum. Só que não era isso, porque para mim não era um dinheirinho, 100 ienes que eu ia economizar ou gastar lá. Para mim era a minha liberdade. Porque quando a gente trabalha em algum lugar, nós estamos vendendo nosso corpo, nós estamos vendendo a nossa energia, nós estamos vendendo nosso tempo. Tempo é uma coisa que não volta, é uma vez só. E você precisa usar bem seu tempo. Por isso que eu digo para as pessoas assim, quando eu vi aquele japonês morrendo no hospital, aquilo mexeu muito comigo, porque eu percebi que, querendo ou não, eu tinha um tempo limitado na minha vida. Um dia eu vou morrer, um dia você vai morrer, um dia todas as pessoas que estão nesse planeta vão morrer, vão vir outras. E esse é o ciclo da vida. Espero que demore muito para isso acontecer. Mas qual que é o problema? É que se eu tenho um tempo finito, limitado, eu preciso saber utilizar esse tempo da melhor forma possível. E esse é o maior desafio de todos, é saber utilizar esse tempo. Porque se eu não sei utilizar bem meu tempo, eu vou fazendo o que está na frente, eu vou gastando e vou trabalhando e compro e eu uso dinheiro para poder meio que amenizar a dor do trabalho, porque trabalhar em uma coisa que não se gosta dói, cansa, é chato, é estressante. Diferente de fazer o que se ama, que é maravilhoso. E é por isso que eu trabalho com isso. Eu acho até que isso está acontecendo um pouco com as pessoas agora, essa proximidade da morte que a pandemia trouxe, né? Da gente tá vendo isso tão de pertinho, trouxe essa reflexão de tipo, caramba, minha vida pode acabar a qualquer momento, e o que eu estou fazendo dela, né? E acho que é por isso que muitas pessoas estão revolucionando, estão querendo, estão ávidas por como que eu faço para revolucionar. Totalmente. Né? E é muito interessante ouvir você falando, porque tanto a sua amiga que te deu esse toque, foi assim, do nada, uma pessoa que passou na sua vida, não foi a sua mãe, sua vozinha, alguém, foi uma pessoa que passou e te jogou uma frase, né? Quanto a essa oportunidade que você teve de ir para fora, foram tudo coisas que
muitas vezes a gente tem as oportunidades, a gente pede para Deus, vem as oportunidades, elas passam desapercebidas. Você percebeu e você agarrou, e aí tudo se abriu. Porque toda vez que a gente pede, a gente recebe. Porque, na verdade, o que você estava fazendo com essa visualização de você no futuro, você estava aplicando física quântica pura, intuitivamente, ou até por falta de opção, já que eu não consigo fazer algo... Sem saber, eu estava aplicando PNL também. Exatamente, exatamente, porque tudo é energia, a energia já é comprovadamente direcionada para onde o observador pensa que ela vai, então você começou a manifestar ali no campo energético, eu não sei como é que você gosta de chamar, mas no campo das manifestações, tudo que você queria vir a ser, né? E aí as oportunidades começaram a se alinhar àquele seu pensamento e começaram a descer para você. Você sabe que o que eu pensava não era nem querendo projetar o futuro. Olha que louco, era muito mais inocente o meu pensamento. Eu tinha dúvidas, olha o nível, eu tinha dúvidas do que fazer. Eu precisava de um conselheiro, de um mentor. Eu não tinha um mentor. Então, eu tinha, sei lá, putz, eu queria comprar uma máquina fotográfica. Eu lembro desse dia. Eu queria muito. Eu fui no primeiro dia e aí eu queria comprar uma máquina fotográfica. Eu achava que seria um bom investimento para eu ganhar dinheiro depois, porque eu poderia usar para algumas coisas. E eu não comprava. Eu fiquei 7, 8 meses enrolando. Então, eu tinha longas conversas com o meu mentor imaginário, perguntando, tá, mas por que eu devo comprar ou não? Por que eu não compro? Sabe essas besteiras? Era realmente um exercício mas, muito Sam, bizarro. Isso é muito maravilhoso, porque você aplicou coisas de física quântica ou de PNL, você aplicou coisas de meditação também. Sim. Com isso que você falou de pensar numa coisa na verdade a gente sempre ouve, começa a meditar para você ouvir sua vozinha interior, né? Esse mentor que você criou, você desenvolveu muito cedo um atalho para chegar nele, que as pessoas levam anos para fazer através da meditação. Então, assim, as suas não opções, né? Seus desafios, suas dificuldades, você conseguiu achar caminhos muito maravilhosos que as pessoas depois levam anos para conseguir. E você achou naturalmente, intuitivamente. Eu sempre digo isso, que as oportunidades elas estão em todos os lugares. Na verdade, a maior dificuldade das pessoas não é identificar a oportunidade. Isso é louco, porque agora, por exemplo, nesse exato instante, eu devo ter 50 oportunidades acontecendo ao redor. E esse não é o mais difícil, não é identificar. O mais difícil é saber dizer não para as oportunidades que não são tão boas. É isso que é louco, porque a pessoa precisa ter foco, né? Porque foco não é saber olhar e achar coisa boa, não. Saber foco dizer não é saber dizer não. oportunidades que não são tão boas. Isso foi muito impactante. As oportunidades merdas, cara, tem um monte agora. Tem um monte, sabe? É o que a maioria das pessoas, por medo, acaba aceitando o que vem, né? Né, só tem isso mesmo, né? É aquela pessoa que tá lá na festa, já não tem mais ninguém, aí tem aquele meio estranhinho, fala, tamo aqui mesmo. E é louco, porque às vezes a gente acaba ficando com a opção ruim, com a opção que a gente se contenta. Eu lembro que, falando um pouco de PNL, né, de programação neurolinguística, tem vários padrões que as pessoas seguem e repetem ao longo da vida inteira. E isso é uma coisa que eu gosto de aprender sobre as pessoas com quem eu trabalho, dos meus alunos, pessoas que estão fazendo processo comigo. Então, eu costumo perguntar assim, como é que você faz para tal coisa? E, por exemplo, pessoas que são casadas, que namoram, eu gosto muito de perguntar, como que você decidiu namorar essa pessoa? Como que você decidiu casar com essa pessoa, por exemplo? E uma vez eu perguntei isso num curso, e eu perguntei assim, quem aqui casou, namora com a pessoa que tinha na cabeça e levou um tempão para conquistar? E algumas pessoas levantam a mão. Quem aqui casou com uma pessoa que de repente conheceu e foi uma coisa intensa, maluca, e aí tá vivendo isso até hoje? Algumas pessoas levantam a mão. E aí eu perguntei um dia, e quem aqui casou com a pessoa que estava mais perto e estava mais fácil mesmo, e aí você ali. foi nessa? E tinha um cara na plateia que ele estava com a esposa, e aí ele falou, Ele estava com a esposa. Com a esposa do lado. Eu vi aquele cutucão, tipo, batendo nele, né? E ele falou, é verdade? O que você quer que eu faça? E é legal isso, por quê? Porque às vezes a gente acaba escolhendo aquilo que está mais fácil. Quantas vezes a gente não conhece, sei lá, o dentista, que o avô é dentista, o pai é dentista, e o cara odeia odontologia. Mas a clínica já está montada, já tem a clientela, o pai já está se aposentando. Putz, não posso dizer não para ele, e assume.
e continua. É aquilo lá que tá mais fácil. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que escolher assim, o que quer. Essa oportunidade que você teve de viajar, só para não parecer contraditório, não parecia ser uma coisa maravilhosa. E você foi e aceitou. Mas você percebeu, estando lá, que te abriu várias portas e se tornou uma coisa maravilhosa. Mas eu aposto que, se não tivesse sido uma coisa maravilhosa, assim como quando você trabalhava na fábrica lá no Japão, você teria dado linha. Porque, às vezes, a gente tem que aceitar uma coisa que não é maravilhosa, só que sabendo que aquilo é um período, que aquilo é uma ponte, ou que aquilo é passageiro de alguma forma. Legal. Né? Sabe, e é legal isso, né? Porque, assim, maravilhoso depende muito comparado aqui, né? Eu não sei se você sabe disso, mas eu estou fazendo muitos treinos físicos agora, de controle do corpo com a mente. Então, eu estive na Polônia esse ano. Eu vi que você estava pelado na neve. Pelado não tava, porque japonês pelado na neve também já não ia ajudar nada, né? Mas é de shorts, a gente fica só de shorts e de sapato, bota, sabe? E sem camisa, a menos 10 graus. E a ideia é controlar a temperatura do corpo só com a mente. E o que é interessante é que quando a gente está num lugar muito frio desse, e o corpo exposto, o corpo acostuma. E quando eu encostava numa água que estava, sei lá, a 20 graus, que seria a água da nossa torneira gelada aqui do Brasil, aquela água parecia tão quente, mas tão quente. Sendo que se a gente tiver com o corpo quente, no calor, no sol, e a gente encostar naquela água, mesma temperatura, 20 graus, essa água vai parecer gelada. Então, ser bom ou ser ruim depende de como você está e quais são os critérios que você está usando para observar. Então, por exemplo, o pessoal está perguntando o método do Hoff. Sim, eu conheço o Wim, estudei com ele, estava com ele na Polônia agora. Que legal! Né? Gente boníssima, doido, ele é mais maluco que tudo. Eu já vi os vídeos, é muito impressionante. Gente boa, depois eu vou te conto, te explico todo o processo, saber. É bem legal. Eu estou usando isso misturado com um monte de outras coisas, está funcionando bem. Maneiro. E aí, e o Wim Hoffman, ele usa PNL também, a gente ficou horas batendo papo disso. Mas qual que é o ponto aqui? Quando as pessoas me davam propostas que aparentemente eram ruins, para as pessoas normais seriam ruins, para mim não parecia ruim. Para mim parecia bom. Talvez se eu fosse explicar para alguém na minha família, fosse explicar para alguém a proposta, as pessoas iam achar uma merda. Mas para mim era muito bom. Por quê? Porque o que me guiava, o meu maior critério para aquilo, era o meu propósito. Caiu. Era o meu propósito. Um bom segurador de celular, gente, porque esse aqui já era. Eu te dou dica de um. Tá. Outro dia eu amarrei com fita crepe no tripé. Pois é, tô quase funcionou, que é uma beleza. E que o meu maior critério era esse. Meu maior critério era algo que me realizasse. Não o dinheiro. Era exatamente o momento que eu estava indo, que eu estava querendo. Era o que me realizava. Por quê? Porque dinheiro, eu já tinha trabalhado por dinheiro e não tinha ficado feliz. Eu queria trabalhar com coisas que pudessem ajudar pessoas e poder ganhar algum dinheiro para poder viver com isso. E, de repente, quando eu podia ir para um outro país, que eu amo viajar. Também. Ano passado, eu passei 6 meses fora do Brasil, viajando, trabalhando, fazendo qualquer coisa. E esse ano, infelizmente, eu já fui para 8 países esse ano, antes da pandemia, até fevereiro. Que bom que você matou a vontade bastante, né? Porque... Ou não, porque aqui em casa é foda. E de repente, sabe, aquilo ali para mim era ótimo, poder viajar, ajudar pessoas e aprender coisas novas que tinha a ver com aquilo que eu pagava. Olha como muda o critério. Eu pagava para ter aquilo e de repente eu não precisava mais nem pagar. É muito louco. E aí encaixou. Então, essas decisões boas, saber dizer sim, tem a ver com isso, com qual é o seu critério. O que é que você procura? O que é que você gosta? É isso que vai fazer a maior diferença. Particular, né? Independente da opinião dos outros. E é muito importante também frisar isso, que não é o ganhar dinheiro, gente. Tanto que ele teve essa reflexão de, putz, eu estava lá, estava ganhando meu dinheiro, estava ganhando bem, relativamente, né? Mas não estava satisfeito, não estava feliz. E a gente não pode deixar a vida passar, essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de estar aqui com tantas possibilidades, né? Como o Sam falou agora, nesse momento. Então, tem muitas oportunidades acontecendo e a gente tá ali, talvez não percebendo nenhuma, ou pensando em uma, ou em duas. Então, é uma questão de mindset mesmo, é uma questão de... Estar alinhado com o que você quer, de saber o que você quer. De saber, claro, em primeiro lugar, saber o que você quer, se conhecer,
independente do que seus pais querem que você seja, independente do que a sociedade espera de você, independente de tudo isso, da pessoa que você gosta, entendeu? É uma viagem só sua, uma interiorização só sua, para primeiro se descobrir. Quando você se descobre, você vê que aquelas coisas que você pagaria para estar ou que você faria de graça, você descobre qual é o setor, qual é o tipo de coisa que você nasceu para fazer, que você fica feliz, que te alimenta a alma. Aí você começa a buscar, porque também não é só ficar visualizando, né, e ficar esperando cair do céu. Você começa a buscar, começa a falar com as pessoas. Tem vários momentos do seu livro que você cita pessoas que te deram essa... tem o tal do ricão lá, um cara muito rico, que você falou, me ensina a ser rico. Você sabe que isso daí é muito foda, né? Que as pessoas, elas perguntam assim, Sam, tá, é tudo maravilhoso, mas o que efetivamente você ensina na prática? E eu ensino isso, eu ensino as pessoas a se conhecerem e saberem usar ferramentas para ter resultado bom. Então, por exemplo, sei lá, imagina que você precisa colocar um prego na parede. Qual é a ferramenta mais adequada para isso? Pegar um martelo, prego, pô, bater, moleza, né? Simples, sabe? Não dá para dificultar muito isso. Mas se você não tiver um martelo e você for usar uma colher, se for usar uma caneta, caneta é uma excelente ferramenta para escrever. Colher é uma excelente ferramenta para comer, tomar sua sopa. O martelo é para pôr prego, mas se você for usar uma outra ferramenta ali, não encaixa. O que eu faço? Eu ensino várias ferramentas para as pessoas aprenderem a se conhecerem e controlar ali os comportamentos, os pensamentos, as emoções. Basicamente, eu ensino as pessoas a pensarem e fazerem coisas de propósito, porque elas querem, e porque não a maioria faz no automático. E por sorte. No impulso, e é muito legal também que no seu livro você faz uma analogia com o software de computador, né? Que a nossa mente, se a gente parar para pensar, é como se a gente criando o computador, é como se a gente estivesse reinventando a nossa própria história, né? Nossa própria existência. A gente replicou no computador nossos processos, né? Exatamente, é um computador. E assim, da mesma forma que essa é uma linguagem que acho que todo mundo consegue entender hoje em dia, que todo mundo tem um computador. Então, da mesma forma que você, para colocar um software novo lá, você precisa desinstalar o antigo, a PNL faz exatamente essa coisa de você não pode só ir jogando coisas novas, você tem que desinstalar umas crenças anteriores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ó, que foda. Inclusive, fazer um convite para todo mundo que tá aqui. Semana que vem, vai ter um negócio inédito, hein? Semana que vem eu vou fazer uma série, vai ser uma semana de lives, de segunda a sexta-feira. São 5 lives, onde eu vou tirar fobia de pessoas pelo Instagram. Caramba, eu vou ensinar, vou falar. Acontecendo, gente, no curso. É impressionante. E, ó, tem gente que pode pensar assim, passou só por alguns dias. Não, eu liguei para as pessoas depois para falar, você tá ainda zerado? E as pessoas ficaram ótimas. Isso é muito impressionante, é incrível. É verdade, eu liguei mesmo. Então vai ser segunda a sexta, à noite, não tem horário. É só me seguir que depois eu vou publicar direitinho. E eu vou fazer isso. Então, por exemplo, para tirar uma fobia, você precisa deletar algumas informações da cabeça, diminuir elas e colocar outras coisas maiores. E isso é um baita processo mental. Então, rapidinho, deixa eu te perguntar uma coisa antes que eu me esqueça. Você, na sua infância, você disse que as pessoas falavam, ele é um sonhador. Ninguém nunca te estimulou de falar, não, você consegue tudo que você quiser, basta você isso, aquilo outro. Como é que você cresceu com essas crenças limitantes, né, que te colocaram? Porque quando a gente é criancinha, a gente vai absorvendo tudo que principalmente nossos pais falam. Você fez suas próprias leis, então, mas eu queria que você falasse como é que você conseguiu apagar você talvez não consiga, você é um sonhador, e colocar vou fazer e sou sinistrão, e é isso aí. Esses dias só tem um tempo, né? Tem 1 ano e pouco, 2, não sei. Eu fui assistir no cinema o filme do Freddie Mercury. O Bohemian Rhapsody. Maravilhoso. Puta filme, maravilhoso. E enquanto você assistiu 2 vezes, eu tô louco pra assistir de novo. Eu não sou dessa de ver 2 vezes, mas eu vi 2 vezes de tão bom, incrível. Eu tava assistindo com a Fernanda, a gente tava no cinema, e dizem que homem não chora, né? Esse dia, se isso for verdade, eu perdi toda a minha umidão ali, minha umbridão, porque eu chorei que nem uma criança. Eu chorei, mas chorar. Porque pra mim, uma coisa muito tocante é a coisa do underdog, sabe? Do cara, do vira-lata, do cara que não tem condição nenhuma. Ele vai lá e faz. Ele aponta e segue, toma de todo lado e faz.
que é a minha história. Eu apanhei durante todos os lados. Só que tinha uma coisa que era muito maior. E eu posso dizer que isso veio através de algumas experiências que eu tive. Então, por exemplo, eu sempre me liguei muito em cultura. Sempre me liguei muito em música, sempre me liguei muito em filmes. E nos filmes, quando eu assistia, eu via que tudo era possível. Que as pessoas, elas faziam aquilo. Mesmo que a minha mãe e meus pais falassem, não, mas isso é só filme. Eu falava, não, cara, isso é verdade. E eu tinha um avô muito maluco também. Meu avô japonês, ele foi pro Brasil e o pai dele era mais maluco que todo mundo. O pai dele saiu do Japão, foi pra China, eles viveram um tempo lá sendo lenhadores na China. Isso, 1900 e lá vai pedrada, tá? E ele resolveu ir pro Brasil, sabe? Quem sai do Japão para ir pro Brasil, 1930 e pouco, não sei, é muito louco aquilo. E quando ele chegou no Brasil, ele não sabia nada de português, ele não sabia nada de nada. Só que o meu avô, ele além de plantador de tomate, ele desenvolveu uma outra habilidade muito louca. Ele era parteiro, que é algo raro. Você pega um homem do campo, o cara faz parto. Pois é. Eu e achava aí, que só mulheres eram parteiras. eu também, mas eu perguntei para ele, avô, mas por que você sabe fazer parto? Ele falou, eu sei porque eu aprendi. E o meu avô não falava muito, né? Eu falei, tá, ele falava em japonês ainda, era um horror. Deve ter Ele sido falou, tá, uma mas... necessidade, gente, só pode. Exato. E eu falei, mas como é que você aprendeu? Ele falou, não, um dia eu ia nascer filha de não sei quem aqui e não tinha parteira. Chamou e ela não podia vir. E eu já tinha visto ela fazer. Eu falei, se ela faz, eu faço. E eu vi como ela fazia e ela falou, é daqui que eu faço. E aí fez o parto, nasceu o nenê, ele achou legal. Precisa chamar a parteira. Não, chama não, deixa que eu faço. E ele começou a fazer os partos. E meu avô tinha isso. Se alguém consegue fazer, você também consegue. Sabe? É só você aprender como faz. E isso pra mim era muito clássico, muito óbvio. E eu olhava pessoas incríveis que elas conseguiam resultados incríveis. Eu falei, tá, mas se o fulano consegue, eu também consigo. Sim. Então, o que eu preciso? Aprender o processo. E é por isso que eu gosto de PNL, porque na PNL a gente estuda os detalhes, o passo a passo de você conseguir fazer alguma coisa. Então, a diferença entre você conseguir ter um resultado incrível e você não ter resultado bom, às vezes é uma besteirinha tão pequena que faz toda a diferença no processo. Toda a diferença. E então, na verdade, você começou a fazer suas próprias leis a partir do momento que você aprendeu o PNL. Você acha que se você não tivesse tido esse acesso, acho que você desde não moleque teria eu fazia, realizado? Era uma desde coisa moleque eu já fazia. Já estava dentro de você, né? Eu já fazia, mas eu não sabia como. Talvez era uma coisa intuitiva. Automática, intuitiva. Sim. E de repente eu aprendi a fazer de propósito. Deve ser um espírito antigo, né? Aquelas coisas. Eu não faço a menor ideia dessas coisas. Você manja disso. Abrir o mapa astral, vamos descobrir. Eu tenho muita curiosidade eu ainda não fiz isso, a gente só olhou rapidinho o mapa, né? Mas de ver o seu mapa mesmo com uma astróloga. Eu vou perguntar para minha irmã, porque é muito interessante. Olha aí. Você sabe que eu não manjo absolutamente nada desse mundo. Pra mim é divertidíssimo. Eu adoro, eu fico aprendendo. São vários aspectos diferentes de se ver a mesma coisa, né? Tudo tá falando a mesma história, só que... Eu falo isso para as pessoas. Eu digo, PNL é um pretexto para a gente se conhecer. Do mesmo jeito que é a religião, do mesmo jeito que é a terapia, do mesmo jeito que é a XYZ. É tudo a mesma coisa. É para a gente se conhecer, conhecer o nosso redor e aprender melhor a fazer coisas. Só um minutinho, gente. Quem está chegando agora, eu sempre salvo as lives. Elas ficam eternamente no meu IGTV, no meu feed, inclusive. Então, assim, não dá para a gente ficar voltando muitos assuntos, tá? Sejam bem-vindos. Mas aí depois vocês podem assistir tudo desde o comecinho. A live inteira vai ficar lá no meu perfil. Sam, vamos então. Você travou? Não, você estava lendo. Não, eu estava lendo aqui. Eu adoro ler os comentários. Tem uma frase maravilhosa do Wagner aqui, ó. Não se chora pelo filme, se chora por transportar o filme para sua realidade. Perfeito, que frase boa. O Wagner está sempre aqui nas lives. Beijo. Porra, Wagner. Boa, hein? E se você parar para pensar que você falou que homem não chora, né? Tem essa coisa, mas é o que nos torna humanos, né? Só os humanos choram. Eu adoro chorar. Eu sou de boa com isso. Aí, graças a Deus que já pararam de botar essa pressão em vocês, homens, porque isso é saudável. Verdade. Vamos agora partir para PNLzão mesmo. PNL, gente, Bora. Programação Neurolinguística. O que você quer Mudar saber, o mindset, atualizar o software. Eu quero saber dicas práticas para os nossos seguidores que estão desesperados, que querem mudar tudo.
tudo, que querem largar aquele amor que não serve para nada, que só traz tristeza, que querem largar aquele emprego, que eles choram todos os dias para ir trabalhar. Eu já tive um emprego assim, que quando o telefone tocava, me dava um negócio na barriga, eu falava, ah, não. Vou dizer que eu tô doente, mas eu não gosto de mentir, que droga, não vou mentir, que senão eu vou acabar ficando doente. Eu tinha uma culpa. E aí eu falei, preciso sair desse emprego, pedi demissão e fui embora. Mas graças a Deus eu pude fazer isso, eu tive condições de fazer isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm, não podem se dar esse luxo, assim, né? Falando em termos mundanos, a gente sempre pode mudar a nossa vida, só que a gente também não pode ser irresponsável. Às vezes a gente tem uma família, ou a nossas próprias contas, enfim. Como é que a gente revoluciona a nossa vida? Gente, detalhes no livro, ele conta tudo, aqui tem altas dicas, além dele contar a história da vida dele, aqui tem altas dicas de PNL, dicas práticas. Mas agora eu quero presentinhos para os nossos seguidores. Tá, vamos lá. São várias perguntas, são várias respostas. Deixa eu pensar aqui. Primeira coisa, a pessoa que ela quer trocar, ela quer tomar uma decisão aí, principalmente nessa mudança de vida, de carreira e tudo mais. Não existe uma resposta óbvia para tudo isso, porque se tivesse uma resposta para todo mundo, seria muito fácil. A grande resposta é que a solução mora dentro de você, dentro daquilo que você quer. Muita gente continua naquele trabalho que odeia, simplesmente porque ela acha que é a única opção que ela tem. Ela não enxerga as outras opções que ela tem. E de um jeito ou outro, ela ainda acha que é mais seguro ficar naquele negócio, mesmo que sofrendo, para poder passar isso para frente para os filhos. Quando a pessoa tem filho, tem obrigações, tem contas para caramba para pagar por conta disso, tem uma família já desenvolvida, eu digo que o melhor presente que você pode dar para os seus filhos, para as próximas gerações que estão vindo, não é dinheiro, não é coisas caras, não são coisas materiais. O melhor presente que você pode dar é um bom exemplo. Um exemplo, ele muda vidas. Um presente, ele dura um bom tempinho. Por um tempo. Mas é isso. Daqui a pouco a criança vai querer cada vez mais e talvez nem seja a melhor educação. Um bom exemplo, sabe, um pai, uma mãe que topa uma missão, que faz aquilo que gosta, porque ama, vai ensinar para os filhos a também seguir essa mesma jornada, de fazer algo porque gosta, porque ama. E isso não tem preço, isso é foda, isso é um outro nível. Sabe, como seria um mundo onde todas as pessoas... É um negócio foda. Como seria um mundo onde todas as pessoas fazem aquilo que amam? Como seria esse mundo? Seria um mundo muito mais feliz, muito mais alegre, as pessoas seriam muito mais tranquilas. Isso. Então, se você já sabe alguma coisa que te dá muito prazer, te dá um tesão de vida, assim, absurdo, porra, começa a olhar para isso. Você não precisa trocar de carreira hoje, tá? Eu acredito em coisas graduais. Também, mas começa a paquerar. Começa a paquerar isso aí, sabe? Com o seu tempo livre, vai fazer um pouco disso, faz de graça. Faz de graça para poder ajudar. Começa a fazer vídeo na internet se você gostar a respeito disso. Começa a doar isso para os amigos. Começa a fazer, de repente você percebe que dá para fazer aquilo. É legal, existe um mercado disso. Ótimo. Sabe o que você vai fazer? Arranja um bico. Sabe? Um trabalho de vez em algum lugar, alguma empresa que já faz e já vive disso. Por quê? Porque se tem pessoas que ganham dinheiro com isso, você precisa aprender as estratégias deles. E como fazer? Vai trabalhar num negócio dele. Foi o que eu fiz, eu fui trabalhar na empresa alemã. E eu aprendi o business. Tanto que quando eu saí da empresa, anos depois, eu já era sócio da empresa mundial, e eu abri meu negócio. Mas foi baseado no que eu aprendi ao longo desses anos todos. Então, esse caminho, para mim, é o melhor de todos. Tá? Legal. Quero largar tudo e fazer. Legal, se você tem essa coragem, você tem condição de fazer isso, você pode também. Ótimo. Só que mesmo assim, eu não indico ninguém pegar toda a sua grana e enfiar tudo num negócio novo, numa carreira nova. Eu acho que isso não é bom, isso não é saudável. Né? Você precisa antes ir trabalhar com aquilo. Sabe que tem até essa história no livro, que um cara veio me procurar e ele queria que eu ajudasse ele a bolar um plano de carreira para ele abrir um restaurante. E ele tinha 1 milhão para investir e ele tinha mais uma grana que ele ia financiar e tudo mais. Ele queria abrir um restaurante. E, pô, a minha sessão é cara. Minha sessão custa $3.000 e ele tá pagando. E eu falei, beleza, bora lá. E aí ele me explicou, tá? Eu falei, primeira pergunta, 5 minutos de sessão. Quanto tempo você já trabalhou em restaurante? Ele, nunca trabalhei no restaurante. Eu falei, puta merda, mas por que você quer abrir um restaurante se você nunca trabalhou? Ele, e vem aquele lado romântico, né? Aquela desculpa que a gente dá pra gente mesmo pra fazer alguma coisa. Não, é porque eu amo cozinhar, cozinho com meus amigos, eles elogiam, é incrível. Eu quero viver disso, não quero mais ser funcionário público.
Eu falei, beleza, então faz o seguinte, você consegue tirar férias do trabalho? Consigo. Tira aí o máximo de férias que você conseguir e você vai conseguir um emprego no restaurante. Ai, Sam, mas ninguém vai me contratar para ser chefe, eu não tenho informação. Eu falei, amigo, chefe? Chefe, você vai ter que ralar muito para ser chefe. Você vai ser o ajudante do lavador de prato. Ah, mas e se não me contratarem? Dane-se, você vai chegar no dono e vai falar assim, ó, te dou R$ 1.000 por mês para eu trabalhar aqui. Alguém vai querer que você trabalhe pagando, cara. E ele falou, putz, beleza. E ele saiu e foi fazer. E depois de 2 meses, mais ou menos, ele me retornou. Ele falou, Sam, obrigado. Você mudou minha vida e você me fez economizar milhões e anos. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu descobri que eu odeio trabalhar em restaurante. Eu ia abrir um restaurante e ia ser a maior cagada da minha vida. E porque eu ia fazer um negócio que eu não entendo nada, que eu nunca experimentei de verdade. E ele trabalhou. Os Ele virou... amigos é totalmente diferente. Ele foi até promovido, ele virou chapeiro do restaurante. Mas mesmo assim ele descobriu que era horrível, que ele não gostava. Eu lembro dessa história no livro, é muito boa. E assim, isso que você falou de a gente estar feliz, o que você pode fazer pelos seus filhos? Muitas pessoas falam, eu fico nesse emprego, eu me sacrifico por causa da minha família, por causa do meu pai, por causa do meu filho, enfim. Você estar feliz é também um excelente presente que você vai dar, porque o que adianta você chegar estressado, a sua saúde não vai estar das melhores, com certeza, porque a frustração... vai quase desenvolver uma depressão, né? Quando você não faz o que você gosta. Tem uma frase do Diltz que diz em isso. Casa, a gente é melhor com os outros. Você é melhor pai, você é melhor mãe, você é melhor funcionário, você é melhor filho, você é melhor tudo, melhor marido, enfim. Tem uma frase do Diltz que diz isso. O melhor presente que você pode dar para alguém é a qualidade da sua presença. Sabe? Você está ali inteiro diante da pessoa, você está ali feliz, você está ali... Você está na sua melhor versão. Aí você vai ser o melhor para os outros. É aquele negócio da máscara do avião, né? Coloca primeiro em você, desenvolve em você tudo aquilo que você quer oferecer para o outro, né? Igual quando você descobriu o seu dom, o que você gostava muito, você ficou provavelmente muito feliz com aquelas descobertas e você quis compartilhar e viu que você tinha o dom de propagar, de comunicar e tudo mais. Então, às vezes, você tratando a si mesmo, você até descobre o seu próprio propósito para fazer, ajudando os outros, né? Servindo. E é divertidíssimo, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, putz, é maravilhoso, né? Maravilhoso, é gostoso. É gostoso, dá prazer. Você acorda assim e fala, nossa, hoje eu vou trabalhar. Por exemplo, eu tô 2 meses que a gente tá em quarentena, março para abril, abril para maio, eu tô 2 meses praticamente em casa. E, putz, que vontade que eu tô de subir num palco, todas aquelas pessoas, fazer high-five, abraçar botar o povo. aquele Queen, né? O Fred Mercury altão. Putz, cara, eu não posso. Quando primeiro dia que liberar, voltar ao curso, eu vou ser o primeiro a fazer qualquer coisa. Eu só quero encontrar a galera e, sabe, isso é prazer. Quando abrir a porteira, acho que a gente não vai nem voltar para casa, vai ficar um tempo na rua. Tipo isso. Então a primeira parte é a gente se conscientizar. Tá, você perguntou de separar de namorado, namorada, ex-marido, mulher. Essa é uma pergunta séria? Você quer que eu ensino isso? Quero, eu ensino, com o maior prazer. Com certeza. Não sei se a maior parte das pessoas, mas muitas pessoas estão apenas acomodadas numa vida muito infeliz. É verdade. Bom, a gente toma decisões na nossa vida baseado em projeções que a gente faz mentais, tá? Então você encontra uma pessoa que você gosta e aí você fala, putz, legal, essa pessoa é da minha vida. Por quê? Porque você mentalmente está fazendo um filminho pro futuro e imaginando que essa pessoa lá junto com você, te dando aquilo que você espera dela. Uma idealização. Isso, idealiza. Você cria uma imagem inventada, mental, pro futuro. O que acontece? Às vezes, quando as pessoas vão e machucam, ou você descobre que, putz, dá para fazer qualquer coisa no mundo, menos continuar com fulano. O que acontece? É porque você está pegando imagens mentais que você teve pelas suas experiências e projetando aquilo para o futuro. E quando a gente projeta essas coisas para o futuro, a gente vê se aquilo causa prazer ou causa dor. É o estado emocional que a gente sente. E a gente reage de acordo com essas sensações, de acordo com essas imagens. E o que acontece? Se você gostaria de esquecer alguém, que você tem aí um amor, um carinho, e às vezes você sabe racionalmente que não vai dar certo. Mas lá dentro, quando você pensa, tão legal. É porque você está criando imagens mentais na sua cabeça de que aquilo no futuro vai ser bom. De que aquilo no futuro pode ser bacana.
E isso não vai ajudar. Se você quer tomar a decisão de propósito, de não gostar mais daquela pessoa, mesmo que tenha um amor muito forte disso, é simples. É só você pegar todas as merdas, as coisas ruins que você tem a respeito da sua vivência, experiência com essa pessoa, e pôr isso em looping na sua cabeça. Toda vez que pensar nela, é só tocar o disco Faz de uma merda. listinha, sabe? E lê todos os dias. Isso. E você pode ter isso. Por exemplo, em casa eu tenho num quadrinho todos os motivos pelo qual eu amo a Fernanda. E toda vez que eu passo e bato o olho ali, eu lembro disso. Isso pra mim é ótimo, porque eu relembro. Eu toco o disco do sonho, né? O disco do amor. Boa tática. Pra quando brigar, você vai lá e lê aquilo. Você vai lá e lê, por que eu gosto dela? É bom, é uma técnica boa. Maneiro, gostei. E pra pessoa esquecer, é exatamente o oposto disso. É você só focar e pensar nas merdas. E ficar rodando aquele filme em looping dos piores momentos do relacionamento da vida. Isso, só por isso, já ajuda pra caramba. E aí você pode criar uma projeção. Uma projeção de merda. Né? Você cria coragem, porque às vezes você já sabe, já tá claro pra você que não é a pessoa ideal, que você não tá feliz, só que aí acontece um negocinho e você fica assim, não sei o que, apegado a coisas ou imaginárias ou coisas do passado, de quando foi bom, ou qualquer coisa assim, aí você acaba que não tem aquela coragem de chegar e realmente finalizar, né? Você sabe que eu já tratei muitos casos, por exemplo, de abuso sexual. É muito comum. E, infelizmente, é a maior merda que existe, porque acaba com a vida das pessoas, com uma parte da energia, da felicidade por muitos anos. E é muito bizarro. E não é só de mulheres, viu? Homens também que foram abusados, principalmente na infância, crianças. E uma das coisas muito interessantes que geralmente dá coragem para homens e mulheres contarem isso é quando elas pensam que outras pessoas podem estar passando por isso, ter esse problema, ou passarem por isso, se elas não fizerem alguma coisa. Olha que louco, ó. É a mesma estratégia que eu expliquei sobre relacionamento. A pessoa, ela enxerga no futuro uma dor, que se ela não tomar uma atitude, vai piorar. Olha que louco. Então, qual que seria o contrário? A pessoa não contar para ninguém. Por quê? Porque às vezes a dor é tão forte em contar que ela prefere ficar na zona de conforto. Então, a gente começa a usar essas ferramentas, essas estratégias de propósito. Você quer fazer uma coisa que antes você não faria? Legal. O que você precisa fazer? Você precisa enxergar prazer em fazer e dor em não fazer. Tá? Então, eu quero acabar um relacionamento. Beleza. Ou não quero mais ficar voltando para aquele filho da mãe, filha da mãe. O que faz? Enxergue dor em voltar e prazer em ficar onde você está fazendo o que você quer como novo padrão. Isso muda. E isso daí vai ser muito bom. Alguém até perguntou assim, nossa, e se eu quiser convencer a pessoa a gostar de mim? Aí você vai treinar seus argumentos, sua capacidade de persuasão, de tudo mais. Eu tinha um chefe que ele falava que um bom vendedor, ele geralmente tem uma namorada bonita. Ou um namorado bonito, tá? Um bom vendedor, uma boa vendedora, precisa ter uma pessoa incrível do lado dele. E ele falava assim, olha lá, o fulano até que é ajeitadinho, é bonitinho, mas a namorada mais ou menos, o namorado é mais ou menos. Não é bom vendedor. Não é bom vendedor. Porque não teve lá a lábia, a persuasão, o treino. Então, isso é treino, gente. Você acha que eu consegui conquistar a Fernanda como? Você acha que foi só essa cara japonesa estranha? Não, foi ali, ó. Foi argumento, bonitão. chegar ali e bater papo. Agora, você já reparou que as pessoas, às vezes termina, até as pessoas costumam dizer, a bruxa tá solta. Porque às vezes termina, todo mundo começa a terminar. Sério que existe isso? Eu nunca ouvi falar disso. Eu que nunca louco. ouvi falar. Nunca ouvi falar disso. Solta, que aí não sei quem terminou, não sei quem vai, tipo uma reação em cadeia, uma viagem. Tá bom. Porque as pessoas, elas tomam coragem, né, quando o outro faz. Por isso que gera o efeito do herói, né? Gera o efeito do herói, porque a fulana fez, então eu também consigo. E você viu que a fulana ficou ótima depois, ela tá ótima, sobreviveu, tá ótima e até Faz sentido. melhor às vezes. Faz sentido. Então, por isso é que eu faço essa live Inspira Ação, que são pessoas inspiradoras, que a história de vida vale a pena ser compartilhada, porque nos inspira. Às vezes é como a sua amiga, era só isso que a gente precisava para virar o jogo. E sabe hoje que tem um eu tava estudo... assistindo... desculpa, eu ia complementar um negócio muito foda disso. Mas não esquece, só para eu finalizar. Tá, hoje eu assisti um pedacinho de uma live que a psicóloga falava assim, dizem que você tem que estar empoderada, você tem que estar muito poderosa para fazer uma mudança na sua vida. Ela falou, não concordo, você tem que estar muito cansada daquilo. Por prazer ou dor. Entendeu?
Exato. Então, assim, cara, fazer a listinha ou fazer o looping das coisas ruins, quando você fala, cara, eu tô muito cansada desse emprego, tô muito cansada dessa pessoa, não dá mais, é quando você vai romper. E eu acho legal respeitar quando você chega nesse momento, porque às vezes você se precipita e aí fica voltando, aí fica uma coisa que, sabe, eu acho que tem um desmame, tanto de emprego quanto de pessoas, que eu também, igual você falou, não acho que tem pessoas que fazem radicalmente, beleza, mas você ir trocando, você ir trabalhando em paralelo, aquilo na sua cabeça, acho que é mais Ó, menos eu fiz dolorido, radical, mais né? eficiente. Se for pensar nesse mesmo processo, eu fiz radical e eu usei isso, porque eu vi o japonês morrendo. É. Eu vi o cara morrendo. E eu falei, caraca, eu criei um filminho no futuro, eu velhinho ali, mais com, sei lá, com mais anos de idade, e doente, morrendo, e minha filha assistindo aquilo. Pra mim, eu nem tinha filho, não tinha nada nessa época. Então, aquilo pra mim foi uma dor muito grande. Foi isso que me motivou a agir. Tem pessoas que se motivam mais por prazer, o que elas vão ganhar se elas fizerem aquilo. Tem pessoas que se motivam mais por dor. Tem pessoas que dependem da São área momentos, da vida. é. Isso, às vezes você tá mais numa dor, às vezes você tá mais conheceu no uma prazer. pessoa melhor, e às vezes você termina Isso. porque E é a vida. deu ali, né? Chegou num limite. E Mas o o que é que você ia legal? dizer que eu pedi para você não esquecer? Então, essa coisa aí, tem um cara, eu sou muito fã dele, chama Dr. Zimbardo. Ele é um psicólogo americano famosíssimo, ele é um dos psicólogos mais influentes do mundo. Ele foi diretor de Stanford, da Universidade de Stanford, durante muito tempo. E ele desenvolveu vários estudos, inclusive um dos estudos dele chama Efeito Lúcifer, que basicamente ele descobriu como as pessoas se comportam dentro de determinados meios e situações. Tem até um filme, estava no Netflix esse tempo, não sei se ainda está, que chama o Experimento do Aprisionamento de Stanford. Que é tipo um filme mesmo, com atores, mostrando como que as pessoas... Experimento do aprisionamento de Stanford? De Stanford. O que ele fez? Ele pegou alunos de uma das melhores universidades do mundo e ele colocou simulando uma prisão, um presídio. E aí, eu li isso. Já viu esse filme? É muito incrível esse experimento. Eu já li isso no livro. É do Dr. Zimbardo. E eu tive a chance de conhecer, estudar com ele várias vezes. Ele é muito foda. Ele é muito foda. E o que ele fez? Um dos grandes amigos dele, que sempre estudou com ele, é um outro cara que também tem um experimento famoso, que é o experimento de Milgram. Que, não sei se você já ouviu falar desse, esse até caiu, hein? Foi forte. Que o experimento de Milgram, ele tem aquele negócio do choque mortal. Não sei se vocês já viram. Não. Qual que é a ideia? É assim, ó, tem uma sala e tem um ator, que é o instrutor da sala, e aí chega uma pessoa e ele fala assim, olha, você vai ser aqui o cara que vai dar o choque se a pessoa que você está ouvindo a voz, está dentro da outra sala, se ela errar, você dá o choque. E se ela não errar, você não dá o choque. Você só fala que ele acerta. Ele tinha umas continhas de matemática e ele ficava ouvindo a voz de um outro ator que ia lendo aquilo lá. E aí o que rolou? Toda vez que o cara errava, ele tinha que dar um choque e tinha que ir subindo a voltagem. Era tudo imaginário, tá? Ninguém ganhava choque nenhum. Era só para o cara imaginar que ele estava na situação. E de repente, chama experimento de Milgram, esse que eu estou falando aqui, alguém perguntou. Mas e o que depois acontece? voltar no outro, né? Porque eu conheço... eu vou sincronizar os dois. Tá. Vou sincronizar os dois, que eles têm tudo a ver. Tá. E aí o que acontece? Chegava uma hora que o ator dentro da sala, que supostamente estava tomando choque, ele falava, meu Deus, eu não estou aguentando, eu tenho um problema no coração, se você me der outro choque eu vou morrer, sabe, uma coisa desesperada assim? E aí o instrutor falava assim, você concordou em participar disso, você precisa dar esse choque. E o que foi absurdo é que descobriram que a grande maioria das pessoas dava o choque supostamente mortal. Por quê? Por seguir ordens do meio, do entorno. E aí o que foi que aconteceu que o Zimbardo fez? Ele descobriu pelos experimentos do Milgram, e ele testou no experimento dele também, que quando as pessoas tinham um exemplo positivo, esse número caía drasticamente. Então toda vez que um cara que ia participar do experimento, antes dele entrar, passava um outro ator saindo e falando assim, eu não vou fazer isso, eu me nego a fazer isso, eu não quero participar disso, e ir embora, esse cara que foi influenciado por esse exemplo positivo, ele tendia a não apertar e não dar o choque mortal. Esse número caía de 80% para tipo 30%. E o Milgram fez esse experimento porque ele era descendente, ele é judeu. E ele queria entender por que o exército nazista, por que o pessoal matava as pessoas, por que um pai de família
com filhos, ele era capaz de dar um tiro na cabeça de alguém num campo de concentração. Será que as pessoas eram malignas, elas eram más? Ou simplesmente elas estavam sob ordem, por isso que elas funcionavam desse jeito? E ele descobriu que era isso, o meio influenciava. E aí o Dr. Zimbardo pegou essas informações, testou no experimento dele de Stanford, e ele fez um negócio muito foda. Ele inventou um movimento que chama Se Torne ou Seja um Super-Herói. E o objetivo, ele está com 80 e muitos anos de idade, Dr. Zimbardo. A última vez que eu encontrei ele até estava de cadeira de roda, tal, tá ficando velhinho. E aí ele falou assim, Sam, fala com o presidente lá do seu país que eu quero levar isso pro seu país também, pro Brasil. E na época, sei lá, acho que era o Temer. Eu falei, pô, doutor, eu não conheço o presidente, não tem esse acesso. Ele falou, pô, vamos arranjar um jeito. Mas ele já levou esse meio, esse processo dele, esse princípio de ação, se eu não me engano, na época, para 28 países que adotaram esse sistema, esse método dele, dentro das instituições de ensino público. E o que funciona? Ele estimula as crianças a toda vez que eles acreditarem em alguma coisa que realmente é boa para eles e para os outros, eles fazerem, independente do que os outros acham. Por quê? Porque isso vai gerar o exemplo positivo. E os outros vão começar a replicar esses atos bons. E eles começaram a medir isso, tem dados, é muito bem pesquisado isso. Isso está mudando a educação em vários países, países pobres. Por exemplo, eu sei que a Bolívia estava adotando um negócio desse. Bolívia não é um país rico, só que esse processo é tão simples, é tão barato de adotar, estimular isso pelos professores, né, que fica... E você consegue ter resultados com pouca coisa. Então tem a ver com isso, de estimular e ter ideias, filminhos na cabeça, e aí que eu entro, né, na PNL. E é impressionante como que nós somos influenciáveis, né? E somos interligados, porque esses estudos que você citou, eu já vi um outro também que as pessoas falavam assim, quando tocar a campainha, vocês todos têm que levantar. E aí eles começaram a trazer umas pessoas novas para essa sala. E aí tocava a campainha, aqueles todos que estavam instruídos a levantarem, levantavam. E quem tinha acabado de chegar falava assim, que isso? Não levantava, alguns já até levantavam, enfim, aí daqui a pouco tocava a campainha de novo, já estava todo mundo levantando. Aí depois eles tiraram as pessoas que foram instruídas a levantar. Não tinha mais ator nenhum. Não tinha mais nenhum ator, nada combinado, e toda vez que tocava a campainha, as pessoas ficavam levantando, porque aquilo foi assimilado por manada, né? E aí a gente vê que a gente está fazendo muita coisa só porque os outros também estão fazendo e que a gente não está com consciência de se aquilo vale a pena ser feito, né? Então a gente não só segue coisas dos nossos próprios ancestrais, mas também da nossa cultura, da nossa sociedade. Da nossa sociedade, totalmente. É muito importante trazer isso para nossa mente e achar a nossa autenticidade. Eu queria que você falasse disso, que eu vi que você fez um post tão lindo. Eu até repostei nos meus stories uma foto que você está de costas, assim, para um público. Na foto, você está virado para um público e dizendo da gente se auto-amar, da gente honrar a nossa história, mesmo que ela seja horrível. Queria que você falasse disso, porque eu achei muito emocionante. Esses dias eu estava pensando aqui que se eu tivesse lá no passado e de repente viajasse para o futuro e chegasse no hoje, saísse na rua e visse todo mundo de máscara, eu ia falar, cara, deu merda, volta, porque alguma coisa aconteceu. Eu pensei isso hoje, você acredita? Que engraçado. Pensei você isso lembra hoje. quando o Michael Jackson ele apareceu no Brasil, ele usou uma máscara? É verdade. O negócio do Olodum? É verdade. Ele foi tão criticado, as pessoas falaram, meu, ele tá doente, ele tá morrendo, né? Ele tem câncer, meu Deus. Eu pensei isso hoje, falei, gente, a gente foi se acostumando com a máscara, mas de repente eu falei assim, imagina que eu simplesmente acordei e o mundo tava assim, é muito estranho. É muito bizarro. E quando eu tava em fevereiro, eu tava voltando pro Brasil, eu passei por Hong Kong. E por costume, por conta de ter morado no Japão e ir muito pro Japão, né? A gente costuma ir 5 vezes por ano pro Japão para dar treinamentos, dar curso e tudo mais. Tem que me levar a próxima vez, eu posso ser assistente lá. Bora lá, pô. Bora lá. Palco, a gente tem que ir subir o Monte Fuji. A gente sobe sempre em agosto o Monte Meu Fuji. Sonho Esse ano eu não acho que vai dar, mas quem sabe, né? Quem sabe. Eu já tinha até falado isso. Acho que a gente tinha combinado alguma coisa lá em São Paulo. Você falou, tô indo pro Japão. Eu falei, meu sonho pro Japão. Maravilhoso. Bora lá, pô. Tá convidado aí, ó. A gente tem equipe lá no Japão, tem toda a estrutura lá. E aí o que acontece? Um dia eu estarei lá, já estou visualizando a nossa foto assim, estamos no Japão. Comendo sushi. E aí o que aconteceu? Eu estava voltando pro Brasil, do Japão, passei em Hong Kong, né? Fiz uma baldeaçãozinha, a troca de voo ali.
E eu tive que ficar em Hong Kong 5 horas, 7 horas, sei lá, uma caralhada de horas. E, por tradição no Japão, se usa muito máscara. E como já estava rolando esse negócio de pandemia, o caramba, eu já estava já usando a minha máscara. Eu tinha minha máscarazinha já na mala. E no avião, muito tempo de voo, meu nariz começa a ficar muito seco, começa a sangrar. É uma merda, eu uso máscara no voo. Então, eu já tenho esse costume. Só que o que é bizarro? Toda vez que eu usava máscara em voo, as pessoas olhavam para mim com a cara meio... Puta merda, esse japonês tá doente, esse cara vai fazer... Quando eu tava usando máscara em Hong Kong, eu já tava usando o tempo todo, não tava tirando em momento nenhum por nada. E as pessoas ainda olhavam para mim e falavam, cara, esse cara tá doente. Eu vim pro Brasil, era fevereiro e pouco, eu entrei num mercado e eu tava usando a máscara. E veio uma senhora e falou assim, ô menino, você não tá doente não, né? Se estiver doente aqui, passar esse negócio da China lá. E é muito louco, mas agora você sai na rua e quem não tá usando máscara, a vontade que dá já falou, pô, cadê sua máscara, cara? E bota esse negócio, vai pra casa. Olha que louco isso. A gente foi se acostumando com processos. A sociedade adotar uma coisa, isso torna comum. Tem, por exemplo, um estudo muito louco que dizia que quando o açúcar começou a ficar conhecido, a ser usado, uma das coisas mais bizarras que tinha é que açúcar era muito caro. E o que acontecia? Só quem era rico, nobre, podia comer açúcar. E aí, as pessoas que comiam açúcar, elas ficavam com os dentes podres, né? Porque eles não escovavam o dente, eles não tinham esse hábito. E, de repente, tá com um monte de doce, o dente começava a ficar podre. E aí, as pessoas que tinham o dente podre, significava que essas pessoas podem comprar açúcar, são ricas, são nobres. Caramba, e aí, as pessoas começavam a estragar o dente de propósito, passar carvão no dente. Porque elas queriam ter o dente podre. Porque aí ela era rica. Olha que louco. Isso é conformidade social. É como a gente funciona. Por exemplo, eu estive na Índia já. Na Índia, as mulheres mais bonitas, mais admiradas, assim, sexualmente, os homens desejam, são as mulheres que elas são mais gordinhas e elas têm as dobrinhas aqui atrás. Então, as meninas muito magras... Que horror, que horrível. Isso daí não dá nem para ter filho direito. Aí, mas aquela ali, porque ela tem as dobrinhas atrás. Então elas usam a roupa para deixar a dobrinha à mostra. Pra mostrar aqui. Olha que bizarro isso. Coisa, São né? situações culturais. Isso tem a ver com o país, isso tem a ver com a época que se vive, isso tem a ver com as coisas que acontecem naquela situação. E isso é a conformidade social. É o nome que se dá na psicologia, né? A conformidade social. Nós vamos nos conformando com o entorno e a gente acha que está fazendo o que a gente quer, mas nós estamos sendo manipulados. E o que eu ensino para as pessoas é parar de ser manipulado e começar a escolher como você quer viver de propósito. E esse é o caminho. É a melhor coisa, você viver sua vida, não o que os outros acham que é bom. Faço altos vídeos sobre batendo nessa tecla lá no meu canal do YouTube, porque eu acho que é fundamental para a gente conseguir ser a gente, porque, na verdade, nós somos únicos, né? E nós somos maravilhosos. Com essa autenticidade, do jeitinho que a gente é. E a gente fica nesse conformismo social, achando que tem que se enquadrar, querendo fazer plásticas, querendo mudar, querendo vestir tal coisa, que às vezes é desconfortável na moda. Eu estudei moda, né? Além de ter trabalhado com moda, eu estudei. E eu lembro que, assim, a roupa mais desconfortável, aquele corselê que alguém apertou muito e que tinha 700 mil botõezinhos pequenininhos, simbolizava riqueza, porque você pensa assim, como é que ela vestiu aquilo? Ela tem muitos empregados. Caraca, é foda. Esse aí é o suspiro. Sabia que o suspiro era assim? Hoje em dia você compra um suspiro, é barato, né? Mas antigamente não tinha industrial. Então, as pessoas que, quando iam receber alguém em casa, um dos maiores doces que se podia servir para uma visita era um suspiro. Porque significava que aquela pessoa, ela tinha alguém para ficar lá batendo, não sei se você já fez suspiro, mas tem que ficar batendo na clara, na caralhada. Então, aquela pessoa, ela tem alguém para fazer aquilo. É a mesma coisa de unha pintada para as mulheres. Sabe, uma mulher com uma unha bem feita significa que ela não precisa ficar passando produto no chão, lavando louça. Então, ela tem alguém. É muito foda, são pequenos assim, sinais, né? São coisas que, historicamente, até a toga lá na antiguidade, né? Quanto mais longa... Essa eu não sei, hein? Essa eu quero saber. Tem várias coisas, né? Quanto mais longa, mais importante era a pessoa. A toga, se fosse curtinha, era mais ou menos. Interessante. Isso também eu aprendi na faculdade de moda. História da moda é muito interessante, essa matéria eu gostava muito. E assim, tem coisas que foram muito importantes, até para a gente se distinguir. Eu estou assistindo uma série de uma sultana, a Kozen, uma sultana
da época do Império Otomano. E é muito É bom? interessante. E você vê que cada um tem um tipo de chapéu diferente. Tem um que tem uma cebola, tem um que tem um cogumelo, tem um que tem um turbante, tem um que tem não sei o Que quê. louco. E são formas de distinção. E na faculdade de moda, a gente aprende que a moda surgiu para distinguir funções. Quando entra aquela pessoa, você já sabe que é enviado do rei, ou que é, sei lá, um padre, ou que é não sei o quê. A roupa nos distingue e mostra a sua função. Isso é útil. Agora, na faculdade de moda também eu aprendi que tinha os adornos sem função nenhuma, que a gente gostava sim de se enfeitar desde os primórdios, que tem a ver com a nossa vaidade natural, saudável, né? Mas assim, então tem coisas que têm um sentido, que historicamente foram muito importantes, só que tem outras totalmente obsoletas e que a gente continua repetindo. Essas são as que a gente tem que se livrar, né? Eu acho que o mundo está mudando muito e muito rápido, e com a internet, com todo esse acesso às informações, a gente tem parado para pensar nessas coisas que as outras gerações apenas seguiam, apenas repetiam, né? Então, acho que a autoconsciência, fazer é uma jornada, né? Então, fazer esse mergulho interno, buscar o quem sou eu, o que me deixa feliz, quais são as características que me foram dadas por Deus, qual é a situação que eu vivo, que é perfeita para o que eu preciso fazer, para eu ser impulsionada, para eu ir em busca daquilo que eu preciso fazer. Está tudo no seu lugar, não cai uma folhinha da árvore sem que Deus permita. Então, quando a gente entende isso, eu acho que a gente fica mais próximo do nosso propósito, da nossa saúde mental, enfim. E você sabe o que eu gosto de fazer também, Ellen? Que é usar de propósito essas coisas. Oi? Usar de propósito essas coisas Exatamente. também. Para você se sentir melhor. Pegar atalho também, né? Porque às vezes você pode ficar 30 anos ali descobrindo aquilo e você podia fazer uma semaninha de PNL. É bem isso. É bem isso. Porque as pessoas dão saltos quânticos, assim, em uma semana de PNL. Gente, quem tiver a oportunidade, faça o curso do Sam. Ele é fundador do Elsevier Institute, em São Paulo, na Paulista, né? E eventualmente... Na Paulista deserta, que não tem ninguém mais, quase. Não posso ir para o escritório. Eu fiz o curso do Rio, o Sam dá curso no Japão, eventualmente ele fala um pouquinho aí do seu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar. Ele vai fazer uma semana de curas de fobias na semana que vem, não é isso? Fala tudo aí para o pessoal te achar e poder participar e poder dar um passinho a mais para o que elas querem alcançar. Eu tenho bastante coisa assim para o pessoal poder aprender de graça. Principalmente a gente está fazendo isso para esse período que as pessoas querem aprender ainda mais, né? Então com tempo, querendo ou não, para poder fazer coisas boas. Com tempo e estão desesperadas. Então tem vários caminhos. Tem o primeiro caminho, entra no meu Instagram, deve estar em cima, dá para você clicar ali, você entrar. Me segue que eu sempre posto coisas legais. Segunda coisa que dá para você fazer, eu tenho um canal no YouTube que eu posto já bastante coisa há bastante tempo. A gente já passou de 100 mil pessoas no canal e tem um monte de técnica de graça de PNL. Outro dia eu postei como parar de tomar refrigerante, técnica da PNL. Como, por exemplo, a última lá era tratando vícios com PNL. Tudo de graça. Eu ponho no YouTube, tem bastante coisa. Se você quer ir além, semana que vem tem as lives. As lives a gente não salva, a gente deixa na hora, assistiu, não assistiu, falou, valeu. Porque eu ensino coisas fodas mesmo. E semana que vem vai rolar live de fobias. Essa semana a gente termina na quinta aqui um desafio, chama 11-11. Não sei se você está vendo isso daí. Todo dia, às 11h11 da noite, a gente faz uma live. Durante 11 dias. Durante 11 dias, às 11h11 da noite. Esse é para o pessoal da noite. E que é um processo de reprogramar a cabeça. Então, toda noite, depois que termina o conteúdo... Você vai fazer dormir tarde. E todo dia eu faço um transe. Eu faço um transe para encaixar essas coisas todas que eu explico racionalmente e depois encaixar no inconsciente. Que legal. Tá bem foda, tá bem foda. O pessoal tá bem empolgado. Que legal, e que bom que você pode proporcionar isso e vários conteúdos gratuitos. Eu gosto, né? Com certeza. É divertido. E liga a engrenagem, né, do compartilhar e do receber. Eu só não dou meu livro de graça porque tem uma editora, tem custo de gráfica, de livraria, essas porra. Eu gosto de compartilhar coisa. Para mim, o meu propósito nunca foi ganhar dinheiro ajudando pessoas. Meu propósito foi ajudar pessoas a alcançarem coisas incríveis. Se nesse meio do caminho a gente vai ganhando dinheiro e fazendo coisas, obviamente é muito melhor, porque possibilita um monte de coisas. Só que antes disso vem o ajudar, é o propósito, tem que ter esse bem organizado nesses valores. E eu faço cursos em São Paulo, quer dizer, hoje em dia eu só faço curso na internet, né? Tem um curso que ensina PNL online, tá lotado, tá esgotado, talvez em breve vai abrir uma turma, ainda não tem. Essa semana é triste que eu deveria estar em Portugal,
essa semana. Você sabia que essa semana a gente deveria estar em Portugal, dando curso? Eu estaria indo para a Itália. Olha Agora, aí, ó. não, eu estaria ia indo passar em por junho, cima. comecinho de junho, não exatamente hoje. Mas eu Então, nem tô pensando nisso, sabia? eu Desapeguei também, né, já. eu penso, todo dia eu olho minha agenda, né? Essa semana tá no Japão, puta merda. Essa semana tá na Índia. Ai, Eu meu já Deus. desapeguei, já peguei uma nova agenda, sério, zerada, que eu tinha uma Ah, não, eu, sobrando que eu eu tinha gosto ganhado da disso. minha Eu mãe. gosto porque eu fico pensando assim, ó. O pessoal tá perguntando qual que Renovei é o meu tudo. canal. Sanjolém. Põe lá, você vai achar. Põe Sanjolém com um N de navio, Jolém. PNL que você acha, tá bom? Mas eu dou curso para um monte de lugares, um monte de países, de cidades e E online. online. É. Online. E livro, para E escrever muito uns livros conteúdo nas novos. redes sociais também. Então vocês Ah, eu me podem achar divirto. muita coisa legal. Alguém comentou aqui mais cedo que você tem uma Hum, técnica maravilhosa para afastar pensamentos negativos. Você queria, hum. de repente, passar isso para gente, para finalizar aí? Qual técnica específica você quer Não que eu ensine sei, essa alguém daqui? falou que você. Eu acho até que citaram Eu um tenho nome. vários caminhos para afastar pensamento negativo. Por exemplo, a pessoa que tem uma Hum, limitação mental, assim, uma limitação, tá, uma crença limitante, na verdade, tá, um tá. pensamento que fala assim, putz, eu não vou conseguir, já passou a minha fase, já tô com 50 anos, já tô Uhum, velho para fazer isso, ou então, uhum. não tenho, sou inadequada. O que essa pessoa pode fazer para dar um start, assim, uma mudança? Bom, vamos pensar assim pela lógica do processo. Toda crença é uma noção de causa e efeito. É uma verdade que a pessoa acredita que se eu fizer X, vou ter Y. Se eu sou Uhum, velho, não tenho emprego. Se eu sou muito bonzinho, as pessoas vão me enganar. Se eu não sei fazer tal coisa, é causa e efeito. Se eu uhum, quiser quebrar uma crença em casa, assim, sem precisar de muita ferramenta complexa da PNL, você só precisa começar a quebrar a lógica e a ligação dessas duas coisas. Então, por exemplo, eu tenho 50 anos e ninguém vai me contratar. ou, por Pensa exemplo, uma nisso. pessoa que quer montar uma banda e já está, sei lá, com 40 anos e acha que tem que montar uma banda com 20, por exemplo. Beleza. Tá, então tem 40 anos, se eu montar uma banda agora, ninguém mais vai comprar meu disco, meu CD e no meu Não vou show. fazer sucesso, não vão me Perfeito. achar gato. É simples. Pensa e procura alguém que já fez isso com 40 anos e deu certo. É a primeira coisa. Pô, porque se eu Uhum, penso, se eu tenho X idade eu não vou ter X resultado, espera um pouquinho, será que alguém com X idade já conseguiu ter X resultado? uhum. E aí fala, pô, fulano de tal fez. Aí podem vir outras desculpinhas, né? Que são os famosos mimimis. Ah, mas Mimimi. espera um pouquinho. Mas o fulano tá lá no país X, ele tinha tal coisa. Tá, alguém numa situação parecida com a minha fez tal coisa e teve resultado? Procura. Com certeza você vai achar alguém. E aí você fala, Uhum. putz, fulano fez. Ah, aí começa a ficar foda, né? Porque as desculpas vão acabando. Aham. E a pessoa, ela é obrigada a começar a mudar o processo. Mas e se E que eu... ninguém fez? Por exemplo, a Gisele foi a primeira modelo que bombou. Nunca talvez fosse imaginar que ia ser a maior modelo do mundo e sozinha. Porque antes Mas tinham ela os foi, supermodels, que eram umas 10, 12 supermodelos, e ela foi única, ubermodel. Mas Ela ela quebrou foi uma a mais, barreira ela sem foi maior do precedentes. que até todas no mundo inteiro. Não tinha ninguém que fez o que ela Não, fez. não tinha Legal. ninguém. E ela saiu do Brasil Provavelmente, numa época que que é mais aqui a difícil, né? moda era muito, estava engatinhando. Então, assim, era muito pouco provável. Sem Interessante. precedentes, né? Provavelmente, o que ela fez? Ela devia ter uma crença que aquilo era possível. Ela Como ela disse que o adquiriu pai essa dela crença? estimulou muito. Ele é meio PNL, assim. Ele tem um Aí, ó. livro Me até. apresenta. É o pai Depois eu, dela, eu já ouvi falar. Cara, depois eu gente, descobri fodão. isso. Fodão. Pergunta pra ela. Fala assim, como que você fez isso? Provavelmente ela tinha uma crença que a gente chama de, quando a crença possibilita coisa, de crença poderosa. Quando a crença te limita de fazer coisas, é uma crença limitante. É bem óbvio isso, tá? E aí, qual que é o ponto? Se a gente tem uma crença poderosa e a gente começa a pegar exemplos positivos de outras áreas e trazer, porque provavelmente ela devia estar Hum, convivendo com essa é pessoas uma boa. legais que tinham essas coisas. Às vezes ela Uhum, conheceu fulano de tal, fulana de tal, que eram referências mundiais dentro de alguma coisa. E ela verdade. pensou assim, putz, por que pode no mundo da música, no mundo do É. cinema, no mundo da arte, Ou mas a não pode no mundo da Senna, moda? né? Pegou É, até por um quê? exemplo imaginário, assim, imaginário não, mas não que ela conheça ele, mas alguém E aí a gente famoso, sei começa a lá. quebrar as regras. Você vai começando a quebrar as regrinhas mentais, sociais que existem. Você começa a fazer suas próprias leis. Espera um pouquinho, mas quem disse que não pode? Tem alguém que proíbe? Tem uma lei que proíbe? É proibido fulano de tal fazer tal coisa? É proibido o cara que tem 40 anos abrir uma banda e ter sucesso? É proibido uma modelo se tornar famosa no mundo inteiro? E quando ela começa a se questionar, fazer essas perguntas, vão começar a surgir novas crenças. Mas pera um pouquinho, isso é ridículo. É igual quando a gente acreditava em Papai Noel, sabe? É muito fácil acreditar em Papai Noel quando a gente é criança.
Mas chega um momento que a gente vai ficando mais velho, que a gente pensa assim, putz, Papai Noel, e você fala, Papai Noel não existe, sabe? Só o coelhinho Beleza, na faz Páscoa. parte. Tudo bem, o coelhinho e o saci e tal, mas o Papai Noel, não. E quando a gente começa a pensar nisso de propósito, depois que a gente quer atingir coisas, faz mais sentido. Então, por exemplo, você pega o seu mimimi, a sua crença limitante que a pessoa que está assistindo a gente tem, você pensa assim, cara, com a mesma energia, né, do Papai Noel, fala, pô, eu tenho 40 anos e não vai fazer sucesso? Não faz o menor sentido. Quem disse isso? E você começa a trazer esse tipo de coisa com o mesmo processo, com o mesmo caminho de tudo que você fez. E você começa a repetir aquilo que você faz. Fica mais fácil desse jeito, fica mais gostoso, fica mais divertido. E você começa a fazer de propósito. Que é assim que você tem resultados melhores. E tudo é esse que é o possível, segredo. Sam? Tudo é possível? Se você sonha, se você tem coragem de pagar o preço, porque essa é uma parte que às vezes as pessoas não dizem, mas tudo tem um preço. Provavelmente a Gisele, ela fez o que ela fez, provavelmente o fulano e ciclano fizeram coisas incríveis, porque tiveram que pagar preço. Com certeza. Quantas vezes essas pessoas tiveram que dizer não? Quantas vezes essas pessoas tiveram que ficar distante, focar, deixar de aproveitar, malhar, ralar, pagar, investir, passar apuros. Isso tudo é o preço que se paga. E é sempre esse negócio. Eu gosto de fazer essa pergunta. Será que eu estou disposto a pagar esse preço nisso? Porque vai custar caro. Alta performance custa caro. Fazer coisas em grande nível custa caro. E não estou falando de dinheiro só, não. Custa caro de energia, de tempo, de vida. Tem coisas que talvez vai custar a sua vida inteira. Você está disposto a dar a sua vida por isso? Por isso que é legal você escolher bem as batalhas, as jornadas que você embarca, porque às vezes isso vai te custar uma vida. Exatamente. Por isso que eu não quis seguir a minha carreira internacional, por exemplo. Eu não estava disposta a ficar longe do Brasil, longe da minha família, e não queria não me formar no segundo grau. Eu achava isso surreal. Eu ia largar a escola e depois voltar com 30 anos para fazer o segundo grau. Eu lembro que eu visualizei isso e falei, não, no mínimo eu vou terminar o segundo grau. E aí eu voltei, tinha tido um convite lá em Paris, aí eu voltei. E aí eu nunca me arrependi disso, porque para mim era muito importante estar perto da minha família e terminar o segundo grau, sei lá por quê, mas enfim. Para você ver, isso é um custo para você estar perto da família. Então, é legal que quando você vai escolher as coisas que você vai escolher, você tem que colocar isso no seu critério. Eu pude fazer essa escolha, né? Talvez outras modelos, outras pessoas que vêm lá da cidadezinha do interior... Elas fazem também, Ellen, só que elas fazem e elas sofrem. Porque às vezes a gente acha que consegue pagar o preço, mas descobre no meio da prestação, já tá, eu não consigo, e aí já era. Aí vai ficar pior a conta. Então, quando a gente consegue prever isso, planejar isso, fica muito mais fácil. Sam, olha só, qual a próxima data do curso de PNL do Sam no Rio de Janeiro? Não deve ter, né? Nem ideia. Tinha, mas eu não faço a menor ideia. Pois é. Eu devia estar no Rio nos próximos dias. Quanto tempo dura o curso de PNL do Sam? 7 dias o presencial, né? O online, muitas horas, umas 30 horas o curso online. Mas não tem curso online disponível agora. Tá em fila de espera. Quem quiser, entra no meu Instagram que eu digo, eu posto, tem um monte de coisas lá. Tá. A PNL age nos sintomas. O que acontece com a causa? A PNL ela não age nos sintomas especificamente. Depende dos sintomas, claro. Se os sintomas são causas fisiológicas, isso vai mudar. A PNL ela age na maneira como a gente processa a informação dentro da cabeça. E a cabeça ela influencia muito também como a gente se sente. Eu trabalho já há bastante tempo com vários médicos que fazem coisas muito fortes e a gente consegue resolver muitos problemas só usando reprogramação do pensamento. E isso influencia pra caramba. Inclusive doenças, por exemplo, doenças autoimunes, que não tem cura, muitas delas, a maioria, né? E que são influenciadas por estresse, são influenciadas por maneira como a pessoa pensa, o nervoso que ela vive, e a gente consegue amenizar, resolver muita coisa dos problemas com PNL. Então, isso ajuda pra caramba mesmo. Por exemplo, intolerâncias à lactose, vai. Processo inflamatório, fudido do corpo, de alergia. Naquele grupo lá que eu participei, tinha aquele menino que tinha uma alergia ferrada na pele, lembra? Verdade. E quando ele tinha a ver com nervoso, ele ficava nervoso, ansioso, ele pipocava todo, ferrava tudo. E a gente fez uma técnica de PNL, 10 minutos e não teve mais problema. E tinha uma menina que tinha medo de aranha ou de barata, que foi engraçado. Isso sempre tem, isso é a coisa mais comum que tem.
Gente, Eu já vi coisas bizarras já. é tipo mágica o negócio. É muito doido você assistir isso pessoalmente. Eu tive esse privilégio e é incrível. Você fala assim, como é que ele fez isso? Como é? Aí é que você vê que nossa mente é mesmo um sistema de processar informações. Né? E que a gente pode ser mestre da nossa própria mente. A gente não precisa ser abusado por ela, né, Sam? Totalmente. Alguém perguntou, precisa ser formado em alguma por coisa? ela. Total. Alguém perguntou, precisa ser formado em alguma coisa? Nada, cara. Eu não estudei porra nenhuma na faculdade. Eu larguei minha faculdade no meio do caminho. Eu também não terminei nenhuma. Fiz... Você precisa querer. Você precisa Esse querer. É a vontade. Você Exatamente. tá afim. Tenho fobia. Bom, então é isso. Então, pessoal, vocês que querem mais informações, sigam o Sam Jolen. Ele posta um conteúdo muito, muito, muito precioso. Essa mensagem que você fez agora parece uma propaganda. Você virou o cabelo, siga o Sam Jolen. Eu falei, caralho, olha. Sabe aquela piscadinha de assinatura de vídeo? Sabe, que dá aquela lá? É tipo isso. Muito bom. Mas você sabe que assim, eu divulgo você e o seu trabalho com o maior amor do mundo. Sou apaixonada por esse casal, por você, pela Fernanda. Vocês são demais, vocês se complementam muito, inclusive. É verdade. Parabéns por tudo que você conquistou dentro de você mesmo, por todas as improbabilidades que você, todos os paradigmas, né, que você quebrou e conseguiu realizar coisas maravilhosas e ainda compartilha, nos dá a oportunidade de realizarmos também. Então é muito, muito lindo isso, eu sou sua fã. Te adoro. Muitíssimo obrigada por ter aceitado meu convite. Espero te ver em breve. Assim que acabar a pandemia, já prepara aí para você mergulhar no gelo, hein? Ai, meu Deus. Achei que a gente ia jantar lá em São Paulo, eu e você e Fernando. Pode ser, mas tem que rolar aí controle mental. Tá bom. Aí você me conta mais suas aventuras. Lembra que tem que ter alguém que fez para falar, de repente... É verdade. Tá bom, tá bom. Obrigada, querido. Obrigada a todo mundo que veio aqui. Vou salvar a live, vai ficar lá no meu IGTV e na minha timeline. Legal. Até o próximo. Então, um beijo. Tchau. Obrigadão, beijos. Tchau, gente. Tchau. Nossa, 1h37, mas foi bom demais.